Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Campeonato Brasileiro pegando fogo. Terminou agora em Fortaleza um jogo espetacular. Alegria da torcida palmeirense. O Palmeiras estava perdendo a liderança para o Flamengo. Verdão empata com um homem a menos em campo e o Palmeiras continua na liderança dependendo só dele. Vamos falar muito desse Palmeiras no Mesa Redonda Futebol Debate. Também terminou há pouco no Morumbi. São Paulo 0, Cuiabá também 0. Alexandre Silvestre está ao vivo no Morumbi. É isso, boa noite, Silver. Fala, garoto, 0-0 aqui no Morumba, sala de coletivas, daqui a pouquinho o Dorival Júnior fala, mais de 34 mil pessoas, um 0-0, São Paulo matematicamente, Garrafa, ainda corre um risco mínimo de queda, mas a responsabilidade do time nas 3 últimas rodadas é muito grande, é fiel da balança em cima e embaixo da tabela, pega o Bahia do Ceni ameaçado pelo rebaixamento, depois o Atlético Mineiro do Felipão na briga pelo título, e na última rodada aqui no Morumba, o Flamengo que está empatado em pontos com o Palmeiras na liderança. Garrafa, olha o tamanho da influência e da responsabilidade do São Paulo. Até mais tarde. Que loucura está o Campeonato Brasileiro, Silvestre. Até mais tarde, daqui a pouco você volta ao vivo do Morumbi. E o Santos, hein? O Botafogo hoje à tarde, 1-0. O Botafogo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e no finalzinho, aos 45, sofre o gol de empate, facilita a vida para o Palmeiras e o Peixão soma mais um ponto na tentativa de fugir e se afastar da zona de rebaixamento. Por falar em zona de rebaixamento, hein? O Corinthians tomou uma paulada, um vexame em Itaquera, na sexta-feira à noite, 5-1 para o Bahia. Mas no sábado, a fiel corintiana ficou em festa, porque o Corinthians tem um novo presidente eleito. É isso aí, Gustavo Melo é o novo presidente do Corinthians. A gente vai falar muito, mas muito da eleição do Corinthians. Tem muita coisa para você. O Augusto Melo, me desculpe, o Augusto Melo, daqui a pouco, aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, vamos falar muito com o Augusto, com todos os nossos convidados. E por falar em convidados, antes de apresentar os convidados, a Michele hoje, mudando um pouquinho o ritual aqui, claro, vamos com presentes e enquete, não é isso, Michele? Boa noite. Para os nossos telespectadores, olha só, tem muitos presentes especiais para você que está em casa. Coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, assiste a gente pelo YouTube, youtube.com/Mesa Redonda, escreve lá no YouTube que você pode ser uma das pessoas escolhidas para ganhar um dos presentões, beleza? Olha só, os 3 presentes de hoje à noite. A Cirúrgica Cinete, que apoia o Clube Juventus da Moco, Meu Juventus, está dando de presente esse lindo kit da categoria de base sub-17 com uma camisa feminina tamanho M, uma camisa masculina tamanho M em homenagem ao Novembro Azul e um boné da Alta Exports. Junto com tudo isso vai o kit Cinete com creme para as pernas, luva, sapatilha e bolsa para água quente aí da Mercur, beleza? Segundo presente da noite, bola da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André. Abração pro Leandro, @loja Gold Placa, com a camisa da Rádio Gazeta FM, tamanho G, e o livro do nosso convidado, do Leandro Pereira, Do Nascimento ao Sucesso. Esse livro muito bacana que conta toda a história, toda a trajetória do Leandro Pereira, que você vai saber um pouquinho mais daqui a pouquinho. E o terceiro presente, olha só, par de ingressos para a Festa do Branco no Salão Nobre do Parque São Jorge, dia 9 de dezembro, a partir das 8 da noite, Festa do Branco. Agradecimento especial para o nosso amigo Marcelo Novato, da Toco. E hoje também tem Momento Velocidade, tem um boné de presente aí que o Rodrigo França mandou para nós, boné oficial do Ayrton Senna. Muito obrigada a Senna Shop, que mandou pra gente esse boné aí. Hoje tem Momento Velocidade aqui, então é esse kit, o par de ingressos para a Festa do Branco lá no Corinthians com o boné. E a enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva, que eu convido você a votar, é o seguinte: o título do Campeonato Brasileiro vai ser definido só na última rodada da competição. Que campeonato brasileiro mais disputado, tanto em cima quanto embaixo da tabela, né, Garrafa? É isso aí, Michele. Então vamos lá, hashtag Mesa Redonda. Já demos os spoilers dos convidados. Vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje. O primeiro deles estava um pouco longe aqui do Brasil, tal, mas está de volta. Põe na tela, Chile. Os nossos convidados de hoje do Mesa Redonda têm tudo a ver com a Sociedade Esportiva Palmeiras.
Leandro Pereira é atacante, tá no futebol japonês atualmente, mas brilhou bastante vestindo a camisa do Verdão entre os anos de 2015 e 2016. Ele também teve uma passagem legal ali pela Chapecoense, já tá há muitos anos fora do Brasil e nesse domingão o artilheiro vai falar bastante de futebol aqui com a gente. Bem-vindo ao Mesa, Leandro! Aê, que legal, Leandro. Obrigado pela presença. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. E a pergunta que não quer calar, não é? Encerrou o ciclo no Japão momentaneamente, pode voltar ao futebol brasileiro. Obrigado pela visita, Leandro. Obrigado. Boa noite a todos, né? Feliz pelo convite. Cara, eu não vou falar que encerrei, mas tem uma grande possibilidade de volta, assim, né? 6 anos lá já tem um tempo bom, então, de repente, uma volta seria legal. 6 anos e agora você pode fechar com qualquer clube que você quiser, independentemente do país, está com direito federativo. Isso, estou livre, meu contrato lá encerrou, então tem uma possibilidade grande de volta. Tá com quantos anos, Leandro? 32. 32, tá certo, tá? Fica lá, filho. Ó, Paulo, tá no mercado, tá? E agora, escritor também, a Michele falou que vai sortear um livro, né? Surgiu essa... Acho que Deus me deu essa luz aí de escrever esse livro, eu decidi escrever, né, contar um pouco da minha história, eu acho que vai se identificar aí com muitos atletas, muitas crianças que têm o sonho de jogar, de ser um jogador, então é um livro bem bacana. A sua trajetória? Minha trajetória. Ele conta a primeira viagem internacional dele, quando ele foi para o Japão, legal. Ele fala do casamento, muito bacana mesmo, viu, Garrafa? Que legal. Então, você sentiu, né, que tem muita coisa para falar o nosso primeiro convidado e a torcida corintiana está eufórica. Está sedenta para que possamos apresentar o novo presidente do Corinthians, presidente eleito que está nos nossos estúdios. Antes de darmos o boa noite ao Augusto Melo, nós vamos... É isso? Então tá bom. Deixa o Salazar lá? Então tá certo. Vamos lá, vamos direto aqui para o nosso presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo. Que confusão que foi na sexta-feira. Vai ter eleição, não vai ter eleição? E olha... Na eleição anterior, né, Augusto, você já tinha batido na trave ali com o Duílio. E agora, dessa vez, a resposta veio nas urnas, foi uma diferença muito grande do André Negão. Você está eleito e muito obrigado pela sua presença, todo o seu staff aqui com a gente no Mesa Redonda. A torcida corintiana está muito feliz e também muito ansiosa para poder falar com você. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço, é um prazer novamente, né? Boa noite, Michele, Emília, Salazar, Leandro, nosso campeão do mundo aí, né? Nossa cria do terrão, é uma satisfação que vai nos incentivar muito também para que a gente possa investir muito na nossa base, porque está aí o maior exemplo, né, de base, aonde chegou, né? E é uma satisfação, cara. Obrigado aí pela oportunidade novamente. E vamos falar bastante aí de Corinthians e da eleição, se Deus quiser. Caiu a ficha já, Augusto? De ontem para hoje, deu para dormir, conseguiu conversar com a família? Como é que foi? Porque estamos falando do presidente eleito do Corinthians, né? E o Corinthians, depois de uma sexta-feira muito maltratado, o torcedor com aquela derrota de 5-1, tem um novo presidente. A grande massa da torcida corintiana, isso não é o Garrafa que está falando, a torcida se manifestou a favor do Augusto e agora ele vem para esse momento. Deu para descansar um pouquinho? Deu para cair a ficha ou ainda não? Não deu. Foi uma semana árdua, né? Aliás, são 6 anos árduos, 6 anos de muita luta, muito trabalho. Fomos muito judiados nesses 6 anos. Quebrar essa dinastia não foi fácil. Um grupo que está há mais de 16 anos para 20 anos dentro do Corinthians, não foi fácil, mas a oposição, graças a Deus, acordou, o sócio com direito a voto acordou, a opinião pública, o torcedor no geral acordou, que o Corinthians realmente não aguenta mais uma gestão desse grupo que aí está. E um fato inédito que aconteceu, a gente conseguiu unir toda a oposição para o bem do Corinthians. E graças a Deus, aí, depois de 6 anos de muita luta, muito trabalho, conseguimos a vitória. Acho que esse foi o ponto-chave na sua campanha, a união da oposição, porque a oposição sempre se dividia, dividiam os votos e a situação foi ficando. E dessa vez o Augusto Melo e todo o seu staff teve essa capacidade de unir a oposição e por isso essa grande diferença. A gente vai falar muito, mas muito. Para não perder tempo, vamos saber como é que foi, porque o Thiago Salazar, ele tá trabalhando, hein? O menino tá sexta-feira aqui, reunião, até tarde... Reunião. Salazar foi cedinho ao Parque São Jorge, acompanhou tudo da eleição do Corinthians, depois a vitória do Augusto Melo, que está aqui com a gente. Vamos ver como é que foi ontem lá no Corinthians? Ainda não? Chile, tá certo. Tá ok, tudo bem. Garrafa, posso só dar um recado para os nossos telespectadores?
Você que está em casa, coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, porque a sua foto vai aparecer aqui, ó, neste telão do meu lado, que eu derrubei tudo. Então aqui, ó, no seu telão, você coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, a nossa produção vai pegar a sua foto e eu vou dar seu nome aqui, colocando a sua participação, a sua pergunta, o seu comentário para os nossos convidados de hoje, beleza? Então tá certo, tá no forno ainda o VT do Salazar, que vem com todo, como é que foi todo esse... Foi um dia, né, Salazar? Foi um dia, boa noite, Salazar, foi um dia todo lá no Corinthians, os candidatos por lá, conselheiros, a torcida corintiana marcou presença. Boa noite, Salazar. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está aqui na mesa, acompanhando a gente pela televisão, pelo YouTube. Foi um dia especial. Cobrir a eleição é sempre muito especial. É especial para eles, mas também é especial para a gente. É um dia cansativo, mas também muito prazeroso. Foi, como você disse, teve a reunião na sexta-feira aqui, aí acabou a reunião, o Garrafa falou assim, não, vamos decidir o seguinte, o Salazar vai para lá às 7 da manhã e fica lá até acabar. Foi assim que acabou a reunião. Mas foi muito bom. Porque foi tudo bem, né, Augusto? Independentemente da vitória do Augusto, da derrota do André, o nosso temor era pela violência. Né? A gente viveu uma véspera muito tensa de tiros no Parque São Jorge, o time tomando de 5-1, a torcida protestando, algumas ameaças. A gente vai falar daqui a pouco, o Augusto estava de colete à prova de bala lá. Então, assim, existia um clima muito tenso e ainda bem que foi tudo tranquilo, mas foi uma eleição diferente. Foi uma eleição em que a gente viu o grupo do André Sanches ser derrotado depois de muitos anos. Isso tem um peso, acho que a gente tem que discutir. E uma coisa que eu queria perguntar para o Augusto logo de cara, Garrafa, no meu boa noite, depois para ele explicar, é qual foi o peso aqui do nosso debate para essa eleição, para essa vitória dele nas urnas. O Augusto responde já, então, né? Responde já, porque o debate deu uma repercussão enorme. Boa noite, Paulo. O Corinthians, na sexta, toma aquela chacoalhada. Aí, no sábado, tem o Augusto eleito presidente, com uma boa margem. E hoje, pela manhã, as meninas do Corinthians, pela quarta vez, conquistando o título paulista. Uma grande festa, o Augusto Melo esteve por lá, enfim. O seu boa noite, Paulinho. Bom, boa noite, Garrafa. Boa noite a todos de casa. Boa noite, jogador, Augusto. Boa noite. Parabéns, né, Salazar, Leandro. Mais uma vez, Leandro, fica lá, viu? Você sabe que aqui é tudo fumaça, né? Você sabe que aqui não ganhou, não sai de casa. Você sabe que eu sinto, às vezes eu sinto falta desse... Ah, você tá com saudade disso? Às vezes eu sinto falta. Tá vendo que a gente fala aqui na mesa? Né? Esse jogador depois fica reclamando quando pega, a torcida quer pegar e ó, ele tá com saudades. Tá certo, vamos falar bastante sobre isso. O Paulinho também tá empolgado. Tá como toda a torcida corintiana, o Chico Lang, tá todo mundo querendo saber o que o Augusto tem para falar, o que tem nesse novo Corinthians, porque o Corinthians está realmente precisando de uma reformulação. Tem o Miller também, obviamente. O São Paulo do Miller praticamente fugiu do rebaixamento. Empate em 0-0. O Palmeiras com a mão na taça. Flamengo correndo por fora. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o campeonato nessa reta final, né, ficou bem interessante e emocionante. E, com certeza, nós vamos ter somente o campeão brasileiro na última rodada, até porque o Flamengo tá ali, né? Ganhou hoje em Uberlândia e o Palmeiras empatou, então deu mais emoção ao campeonato. Tá certo. Então a gente vai falar muito do Campeonato Brasileiro, muito do Corinthians. O diretor tá me avisando, Garrafa, já saiu do forno. O VT do Salazar, ontem eleições do Corinthians. Augusto Melo é o novo presidente eleito do Timão. Na tela. Tiros, ameaças e uma goleada sofrida dentro de casa. A véspera das eleições corintianas elevou os níveis de tensão para o pleito mais polarizado das últimas décadas do clube. Líder oposicionista Augusto Melo usou colete à prova de bala. Mas do lado de fora, era dele o apoio das organizadas. Super confiante, essa ninguém tira da gente, se Deus quiser. Por que isso? Conseguimos unir toda a oposição para o bem do Corinthians, conseguimos unir toda a opinião pública, porque o Corinthians não pode passar o que vem passando. André Negão, o escolhido pelo grupo de André Sanches, Duílio e Mário Gobi, tentava driblar a rejeição externa. Hoje eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Agora, para completar minha felicidade, só chegando às 5 horas da tarde, na hora que fechar tudo, falar assim, o André ganhou. Aí sim eu vou ficar muito mais feliz do que eu estou nesse momento. Apesar dos receios, foram 8 horas de votação tranquila e pacífica, com candidatos lado a lado, até o resultado final. O favoritismo de Augusto Melo se confirmou com outra goleada, dessa vez não no campo, e sim nas urnas. A vitória de Augusto Melo representa a quebra da dinastia do grupo político liderado por André Sanches, que esteve no
poder nos últimos 16 anos, desde a saída de Alberto do Alibe em 2007. A eleição também marcou o recorde do clube em votos válidos em uma única eleição. Mais de 4.000 eleitores vieram às urnas aqui no Parque São Jorge. Salazar, ganhamos a eleição hoje, cara. Agora sim, eu como presidente, eu posso ir atrás. Diferente do que falaram lá, nós nunca fomos atrás de ninguém. Estávamos sim monitorando para entender, porque são um mês só de transição. Nós vamos precisar montar um time a partir de 2024. Então um mês de transição para montar um Corinthians é difícil. O Corinthians passará por maior choque de gestão já visto na história dele. Eu vou abrir mão de montar um time para ganhar tudo. Eu sou corintiano, eu sei o que eles estão passando. Eu não quero mais passar por isso. O mandato de Augusto Melo vai de janeiro de 2024 até o fim de 2026. Ele terá um conselho deliberativo reformado e dividido, com a eleição de 4 chapas da situação e outras 4 da oposição. E a mensagem que fica é que o sócio do Corinthians preferiu apostar na incerteza da mudança do que continuar com hábitos de gestão já bastante conhecidos. Tá aí então, mais uma vez, parabéns ao Augusto Melo. E o Salazar te fez uma pergunta, né? Por que você compareceu lá com colete à prova de bala, Augusto? Por segurança, né? Foram tantas tentativas, né? Foi uma eleição muito difícil, onde a gente vem apanhando há mais de 3 anos. Eu fui candidato em 2018 a vice-presidente, fui candidato em 2020. Estou há mais de 40 anos no clube e nunca teve problema nenhum com o Augusto. O Augusto sempre foi amigo de todo mundo, sempre tive acesso a tudo. Nunca tive problema com ninguém. Por que agora, porque a gente tem uma chance real de ganhar a eleição, tivemos todos esses problemas? Tentaram nos intimidar de tudo quanto é forma. Você não tem ideia a nossa vida como virou um caos, um inferno. O que aconteceu assim que você pode destacar pra gente? Ameaça, a gente tem boletim de ocorrência, boletim de medida protetiva, ameaça de droga, fui colocado como estuprador, fui colocado como traficante de menores, tráfico de menor. Cara, tem uma infinidade de coisas aí. Carros blindados, números trocando de telefone de carro, trocados. números de É telefone. bom o pessoal saber Depois que a gente de sabe dos 20 anos, bastidores, né? depois de 20 anos com o mesmo número, fui obrigado a trocar número. Enfim, a gente era monitorado pelo antissequestro, somos, né? E teve muitas intimidações, tanto que tentaram tudo, tentaram o golpe, tentaram mudança de estatuto, aí agora tentaram melar a eleição, tentaram judicializar a eleição. Enfim, foram tantas coisas, cara. E nos últimos dias aí a coisa complicou mais, a gente teve que se distanciar e toda medida pro bem, né? A gente tem que se precaver e foi implantado um monte de coisa. Fato de dar tiro na sede social. Madrugada da sexta-feira. Na madrugada. Até isso tentaram jogar nas nossas costas, para melar a eleição. Nós estamos com quase 98% de aprovação na opinião pública no torcedor geral. Nós temos várias pesquisas, inclusive a deles também, com 70 e poucos por cento dentro do clube. Por que nós faríamos isso? A outra vez que picharam o meu nome, eles conseguem destruir até o próprio patrimônio, eles não têm escrúpulo para nada. Picharam o meu nome, estragaram toda a fachada e agora vem com essa tentativa. Então, a gente tem que se precaver. Eu tenho família, né? Cuido da família. A gente está nessa situação, chegou um certo momento que não tinha como sair mais. E isso é para o bem do Corinthians. O Corinthians é minha vida depois da minha filha, do meu filho, que eu considero. E a gente foi até o final e graças a Deus deu certo, porque toda a opinião pública, todo o torcedor, toda a oposição, ela viu que realmente o Corinthians precisava de socorro e aí está a resposta em todos os sentidos. Augusto, eu particularmente, eu vivenciei tudo dentro do Corinthians durante 9 anos, né? Eu comecei nas categorias de base com 13 anos de idade, foram 5 anos de terrão. E eu gostaria de saber de você, essas eleições foi a mais difícil, foi uma das piores eleições do Corinthians? Porque o povo de cá quer saber isso, porque muitos não têm a noção da dimensão. E você, tantos anos ali dentro, como você mesmo frisou, né? Era amigo de todo mundo, passou a ser inimigo. Essa foi uma das piores eleições. Graças a Deus, inimigo só de 30%, que é o que eles têm no clube. Por que eles levavam as outras eleições, Paulo? Porque eles faziam com que a oposição se dividia. E eles, como têm de 30% a 35% de sócios dentro do clube que apoiam eles sempre procuravam dividir a oposição justamente por isso. Dessa vez não, a gente conseguiu
ir conversando, ir fazendo uma composição, graças a Deus sem vender cargo, sem vender departamento, que todos eles, para estar no poder até hoje, eles sempre venderam o cargo, venderam do que eu digo no bom sentido, venderam assim, me dá seu voto, eu te dou o cargo. Então é isso que eles sempre fizeram, nós não. Pela última eleição, que foi gratificante para nós, tivemos um reconhecimento maravilhoso, sem trocar cargo, sem trocar departamento, e a oposição se unimos através disso, porque eles viram que realmente o Corinthians precisava de um bem, e o Augusto era o cara ideal no momento para isso. E é o que eu sempre falava, se o Augusto vai dar certo ou não vai dar certo, mas deu uma oportunidade, deu uma chance pra gente. Eu sou empreendedor, conheço um pouco de bola também, que joguei bola, sou publicitário, conheço de marketing, a gente tem um pouquinho de conhecimento cada, e o principal, 40 anos de clube, então a gente tem um conhecimento de tudo. E esses 30% que eles têm, é os 30% que barganha cargo, que tem a necessidade de ter o Corinthians. Graças a Deus, dessa vez, todos se uniram para o pró ao bem do Corinthians, e isso é gratificante. É a eleição mais difícil justamente por isso, porque nunca apareceu um candidato que pudesse quebrar essa dinastia, né? E é o que nos ajudou, Foi a eleição mais difícil, a mais perigosa. Sim. Eles plantaram muita coisa, plantaram muito fake. Eles tentaram até mexer com a cabeça do associado no seguinte, olha, a eleição não é mais dia 25, a eleição é dia 28, a eleição é dia 2. Começaram a mandar carta, começaram a ligar para as pessoas, olha, é do Augusto, olha, você vai votar? Ah, nós vamos mandar um Uber, para a pessoa não vir, para ficar esperando. Teve sócio que ficou esperando o Uber. Sim. Teve coisas absurdas, você não tem ideia. Tudo isso para quê? Porque é uma necessidade muito grande para eles, mas graças a Deus o Corinthians está liberto. O Corinthians agora vai passar por o maior choque de gestão já visto na sua história. O Corinthians vai ter pessoas técnicas comandando, pessoas qualificadas, que nos ajude a tirar o Corinthians dessa situação. Ô Miller, tá aí então o presidente eleito do Corinthians, não é? O Augusto Melo, falando muito, e tem muita coisa para falar, tem muita pergunta, né, que vai chegar através da Michele, do nosso público, perguntas aqui da bancada, enfim, o presidente eleito do Corinthians à sua disposição, Miller. Presidente Augusto, eu tenho uma opinião minha, durante 30 anos de futebol que estou vivendo, né? Que o treinador não tem que ter soberania no clube, ele tem que ter soberania na escalação. E o presidente de futebol, presidente Augusto, o atual, ele comete essa atrocidade, dando plenos poderes para o treinador como se o treinador fosse o dono do clube. Isso é um absurdo. Na tua gestão, presidente Augusto, a partir de dia 2 de janeiro, como é que você vai lidar com o treinador, essa coisa extracampo? Como é que você vai lidar com isso, presidente? E parabéns pela vitória. Por isso que é bom, eu sempre digo que é sempre bom você ter um conhecimento um pouco de cada coisa, Miller. Graças a Deus a gente conhece bastante de futebol. Pela primeira vez o Corinthians vai ter um diretor executivo atualizado de mercado que possa também nos ajudar em todo sentido. Teremos praticamente uma comissão, a parte de integração de base, parte de base também influenciando muito, para que a gente erre o menos possível numa contratação, principalmente a parte de monitoramento. E eu acho que a última palavra sempre é do presidente. É o que você falou, nosso treinador ele tem a parte dele que é campo, isso ninguém nunca vai interferir, mas tem o atleta que você tem a visão, a parte de renovação, a parte de vencimento de contrato, que é o que vem acontecendo com alguns, se tem alguma prioridade, se interessa algum. A gente às vezes fica preocupado com isso também, que tem aí praticamente quase 10 contratos terminando, e o Corinthians a gente não tem um time, tem um mês só de transição, recebemos algumas críticas pelo fato da gente estar monitorando, eles jogam as coisas no ar, eles plantam mentira, você é obrigado a correr para se defender. Você fez proposta pelo Bruno Henrique, é isso? O ex-presidente, esse cara, ele é o que mais sabe mentir na televisão e a gente tem que correr para desmentir. Ele teria que falar e provar. Eu quero que ele diga qual foi o dia que eu liguei para o Bruno Henrique, está aqui ao vivo, manda o Bruno Henrique, o empresário dele ligar, entrar ao vivo aqui, mostrar se algum dia eu liguei, se algum dia entrou em contato. Ao contrário, isso seria muito leviano da minha parte. Primeiro, eu não sou presidente, era só um simples candidato, hoje, graças a Deus. Não tenho por que eu fazer isso, mesmo porque eu não sei o que está acontecendo lá. E outra, não conversei com o Mano, a gente tem um treinador, a gente tem uma comissão técnica que a gente precisa sentar e avaliar, conversar. Você acha que você consegue falar com o Mano antes de janeiro? Eu acho que sim, eu já tive uma ligação muito boa com o Duílio, a parte de transição, ele nos ligou hoje, temos uma reunião amanhã, se Deus quiser vai dar tudo certo. E ele é corintiano e o próximo presidente que eu sou corintiano. Todos nós queremos o bem do Corinthians. Inclusive, eu aprendi isso com o próprio presidente do Bayern, que me deu um grande conselho. Augusto, eu trabalho para o próximo. É o que todos nós devemos fazer, pensar no próximo, trabalhar para o próximo.
Porque o próximo sempre é corintiano, o próximo presidente é corintiano. Então, cada presidente que fizer alguma coisa e deixar para o seu próximo o bem, ele vai estar crescendo, vai ter menos dificuldade para administrar. E é assim que tem que funcionar, entendeu? Já que o assunto surgiu o nome do Mano Menezes, é bom para esclarecer, quando lá atrás, né, o Corinthians vai trocar o Vanderlei Luxemburgo, vem o Mano Menezes e aí surgiu a informação de que o Mano não era o técnico da chapa da oposição, não era o técnico do Augusto, não é? Não é, tal. O que de verdade aconteceu? Qual vai ser a sua relação com o novo técnico do Corinthians que tem contrato com o clube, Augusto? É que assim, quando lançaram a história do Mano, eles falaram que o Mano era o meu treinador. Eu falei, não, o Mano não é o meu treinador. Não é que não é porque eu não quero. É porque era o treinador indicado por eles. Foi eles que fizeram um contrato com o Mano. Estava no Inter, lá atrás também. Quando nós fizemos um planejamento, que é o que nós queremos, não só para atleta, comissão técnica e principalmente para investidores, nós queremos o investidor que vai investir no Corinthians hoje, o que ele precisa? Ele precisa de retorno. E para ter o retorno, ele precisa ter um tempo de trabalho, a gente precisa de um tempo de contrato, e é isso que nós queremos, a parte de treinador também, principalmente a parte de atletas. Nós não queremos contratar um treinador para amanhã ter que mandar embora. Principalmente jogador, que é o que eu falei, a gente quer errar o menos possível, por isso que vai existir uma comissão que vai trabalhar muito forte nesse sentido. Então, não tive problema nenhum com o Mano. Quando nós fizemos um planejamento, o Mano estava empregado. E aí eles usaram um corte que eu falei, olha, o Mano não é a minha preferência, não é meu treinador nesse projeto mesmo, porque ele está empregado. E de repente eles usavam cortes de tudo. Mas você fez uma crítica ao período de contrato dele? Fiz uma crítica no período de contrato, porque o Flamengo, por exemplo, contratou um dos melhores treinadores do país, fez um contrato de 1 ano, que é normal você fazer. E essa gestão, ela nunca fez um contrato tão longo assim. Por que fazer agora, faltando 3 meses, quando ele fez o contrato, 3 meses? A justificativa é de que nenhum treinador do alto escalão aceitaria um contrato de 3 meses. Não digo 3 meses, mas eu digo 1 ano. Por que não faria isso? Mas não tem problema nenhum, o Mano é um excelente treinador, tem uma história no Corinthians. Até porque a multa vai só até o fim de 24. Né? E outra, a gente não tem vaidade, ao contrário, eu não tenho que ter vaidade porque é um excelente treinador. E eu não vou entrar no Corinthians para rasgar dinheiro. Ao contrário, nós vamos pegar o que nós temos de melhor, junto com o que o Mano já deve ter ideia, sentar e montar um projeto para mais 3 anos e com certeza para ganhar tudo. Um bom time, que é o que nós precisamos. Eu não vou abrir mão disso. O time é o nosso carro-chefe, a porta de entrada, é onde vai trazer grandes receitas para nós. Não podemos abrir mão disso. E outra, eu sou corintiano também, como esse torcedor comum, como um torcedor normal de arquibancada. Eu não quero mais estar passando o que eles estão passando. E eu não vou abrir mão, eu sou corintiano, não vou aqui ser hipócrita, demagogo. Eu quero um time para ganhar tudo. Vai ganhar, é uma consequência, mas que vai disputar para ganhar tudo, vai. Não vou abrir mão disso. Mas, o presidente, você falou sobre o treinador, né? Eu já comentei que ele não tem que ter soberania no clube. 3 anos de contrato, uma multa rescisória muito alta, né? Como é que você vai lidar com isso, presidente? Nós queremos dar sequência no trabalho, mesmo porque é o que eu falei, a gente não pode chegar no Corinthians. O Corinthians hoje a situação dele é complicada financeiramente, ninguém vai chegar lá e por ego, por vaidade, mandar esse embora, eu não trabalho com esse. Ao contrário, primeiro vamos conhecer o profissionalismo, vamos dar oportunidade para que a gente tenha uma união tranquila, para que a gente tenha um trabalho tranquilo. Não tem essa vaidade. Então, o que eu quero realmente é dar sequência no que foi feito de contrato e aí sim sentar com ele para que ele entre dentro desse projeto que nós temos e que a gente possa montar um time com as características verdadeiras do Corinthians, porque a gente precisa trazer a identidade de volta do Corinthians. Bom, vamos lá então. Pelo que o Augusto está passando, transição começa a ser alinhavada amanhã na reunião com o Duílio, certo? Mano Menezes, assunto resolvido, já vai conversar, saber de posicionamento. A pergunta que não quer calar, o torcedor do Corinthians está em casa e está ávido para saber como esse time vai ser, né? Porque tem que ser muito diferente do que está sendo agora, nesse momento. Que é inadmissível o Corinthians, com todo o respeito ao Bahia, tomar o chocolate que tomou dentro da arena. 5-1. Como vai ser o departamento de futebol? Lá atrás surgiu a informação de que o Chicão poderia ser o homem forte. Não é bem assim. O Chicão parece que está com você, mas vem um profissional. E aí, 2 nomes comentados, o Rodrigo Caetano e o Alexandre Matos. O Alexandre Matos está hoje no Atlético. Isso. E o Atlético se posicionou dizendo que vai contar com o Alexandre Matos na próxima temporada, não é? E o Rodrigo, o Rodrigo Caetano está no Galo, né? E o Galo disse que ia contar com o Rodrigo Caetano para a próxima temporada. E o Matos está lá no Atlético Paranaense. Matos e Caetano, eles estão sendo observados, estão no radar. E a situação do Chicão? O Chicão vem para ser homem forte de futebol, trabalha com a base. Como é que é, Augusto? Eu sou um cara muito objetivo, Garrafa. Eu não vou ter rodeios. O que tiver que anunciar, eu vou anunciar. Deixar uma coisa bem clara em termos de Chicão. Chicão vai ser um cara de integração de base. Não tem nada a ver com o que o Alessandro faz hoje.
Nós vamos colocar um diretor executivo atualizado de mercado. Não tem nada a ver com esses nomes também, porque nunca falamos em nome. Ao contrário, mesmo porque, é o que eu falei, até ontem seria leviano da minha parte falar em qualquer nome, qualquer tipo de contratação. Ao contrário, nós estamos sim monitorando os melhores do mercado. Isso eu não vou abrir mão em todo sentido, porque nós queremos realmente profissionalizar o Corinthians. Então não vamos abrir mão, mas nunca falamos em nome, também porque seria leviano, mas agora sim, agora eu sou presidente. Agora eu vou ser agressivo no mercado porque eu quero um time competitivo, eu quero um time São jovial. dois nomes que te interessam, esses dois? São dois grandes nomes. Mas nunca falei em nome, não são esses nomes que nós estamos falando. Mas não tem só esses dois, né? Não tem só esses dois. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de duas pessoas que também estão empregadas, são grandes profissionais. Os dois são, pelo amor de Deus. Ao contrário, tem gente fora também, tem brasileiros muito bons fora também. Tem 2, 3 brasileiros. Nós estamos monitorando todo mundo. O que for de melhor para o mercado, sim, com certeza vamos conversar. Até quando, presidente? Até quando? Tem uma data específica na tua cabeça? Até o dia 31 de dezembro. Na tua equipe? Até quando você anunciar o executivo? Até 31 de dezembro. Pois não. Até 31 de dezembro você anuncia o novo... A todos. Executivo. Vamos colocar o executivo de futebol profissional e base também que nunca teve. Só para completar, antes do Salazar citar o nome, a situação do Chicão depois aí também. Gustavo Vieira de Oliveira, filho do Sócrates. Não. Não? Não. Descartado? Descartado. E sobre o Chicão, ele vem... Chicão é uma parte de integração e base. Por que isso? Nós tivemos essa experiência e deu muito certo. Foi a parte de integração que nós tínhamos na época com o Tite. Cada 15 dias nós tínhamos uma reunião com a comissão técnica do Tite. Para que a base tivesse a mesma filosofia do profissional, que é isso que nós queremos assim que assumir. Construir o alojamento, que é um absurdo. Há mais de 16 anos no poder, não conseguiram ou não quiseram, construir um alojamento. Seria muito simples para o Corinthians, seria uma vantagem muito grande em termos de base. E nós queremos arrancar aquele muro, porque é o único CT que tem integração profissional hoje. Por que não deixar todo esse espaço junto, trabalhar com a mesma filosofia, integrar em todos os sentidos, parte de recuperação de atleta também. Isso também motiva a garotada de base, estar ali vendo os seus ídolos, estar ali participando. Isso motiva, faz a criança se apaixonar mais. E é essa integração que nós tínhamos. O Alessandro fazia esse trabalho antes de assumir o profissional. Esse trabalho de integração, que é um jogador, conhece. Por que isso? Tem muitos treinos que ele sabe que completam com esses atletas de base do Sub-20, do Sub-17, ou garotos que estão com projeção que eles querem sentir lá no meio do profissional. Isso eu acho muito legal. Que eu, como presidente, a partir do momento que essa garotada tem condições, subiu, não vai descer mais, não vai mais jogar em base, esquece. A partir do momento que subiu, já tem que trabalhar a garotada lá. Ela tem que ter um tempo de maturação lá. E é esse trabalho que nós queremos fazer. E o Chicão, como um cara conhecedor, um cara sério, é um nome que está com a gente há um bom tempo, ele vai fazer essa parte de integração. Nada a ver com a parte de executivo de futebol. Isso vai ser um outro de mercado atualizado, que é isso que nós não vamos abrir mão. O que o pessoal tem perguntado para mim é como é que o Augusto vai empregar no Corinthians um jogador, um ex-jogador que está processando o clube. Eu tive a informação de que, imagino eu também, né, que o Chicão vai abrir mão desse processo. Ele deve ter tido essa conversa com ele. Como é que isso vai ser resolvido? A primeira conversa, justamente, o Chicão ele não processou o clube por causa do clube. Isso vocês podem conversar melhor com ele, deixa ele falar isso para vocês. Só que antes de qualquer coisa, foi falado isso. E a primeira coisa que eles nos garantiu, a hora que realmente tiver tudo certo, ele retira o processo contra o Corinthians. Porque ele não quer processar o Corinthians, ainda mais o Corinthians que ele tem um amor, ele tem uma paixão, conquistou tudo. A carreira final dele, brilhante, foi no Corinthians e ele abre mão de qualquer coisa. E faltou você falar de um cargo aqui, diretor de futebol. Esse tem que ser estatutário. Esse vem do clube. E aí é a hora que o pessoal fica, quem será? Por exemplo, o Rubão está aqui atrás. O Rubão está aqui atrás. O Rubão participou da diretoria de futebol em 2007 e muita gente acredita que ele será o seu diretor de futebol. Eu queria que você falasse do Rubão ou do nome que for da sua preferência. Você vê que bacana que é o que nós estamos montando, por Rapidinho, exemplo... Augusto, estou te fazendo muitas dessas perguntas porque a gente tem pouco tempo. Sim. A janela esse ano fecha em março. Você tem muito pouco tempo para montar esse time. Por isso que eu falei, por isso que a gente vem monitorando já há mais de 20 dias, 25 dias, a gente vem monitorando nesse sentido, para deixar uma coisa já pronta, para assim que assumir, chegar para a comissão técnica, apresentar, ver o que eles também têm, que com certeza o Mano, com a comissão dele, já está monitorando, já deve ter alguns nomes, pelo que a gente tem ideia, e aí sim juntar tudo, ver o que é melhor, e aí sim ser agressivo no mercado e vamos correr atrás dos melhores. O presidente... Nem tem o nome do diretor? Não, o Rubão é um excelente nome, o Rubão já tem um trabalho
muito bem feito dentro do clube, falam, aliás, quem falam é essa situação como eles sempre fazem. Qualquer coisa que nós falarmos aqui, eles vêm contra, eles vêm tentar manchar a imagem, vêm tentar jogar para baixo, para junto deles. Ao contrário, Rubão tem uma história no clube, é um grande amigo meu, é um mentor em todo sentido, hoje faz parte da minha família, nossa família sempre estamos juntos. E qual o problema de ser o Rubão? Mas teremos aí uma comissão muito favorável, que vai, que é o que eu falei, um diretor executivo, a parte de base e um diretor estatutário, com um diretor adjunto também, para formarmos uma comissão, junto com a comissão técnica. Você vai ter um diretor adjunto também? Também. Pra gente... Tinha acabado, você vai voltar. Então serão 4 membros. Justamente por isso, nós queremos uma comissão de todas as pessoas técnicas, para que a gente possa errar menos, junto com um departamento muito fortalecido, que é o Cifute, que já estamos também entrevistando profissionais para isso, para que a gente possa integrar com o que tem de melhor lá, para aí sim, atletas conosco, será realmente todos monitorados, todos muito bem pontuados, jogadores pontuais, não o que fazem hoje, jogadores por indicação, por amizade. Acabou essa coisa. Presidente Augusto, uma outra coisa que eu estou indignado é que a diretoria atual e o treinador deram as costas para o Renato Augusto, que é o grande craque do time e do Brasil. Jogador que nele você sabe que está em extinção. Agora, a pergunta que eu te faço, presidente, é essa. Você vai deixar o Renato Augusto ir embora? Não é possível um jogador, um craque de bola. O Mano já foi perguntado, né, Salazar? Várias vezes sobre o Renato Augusto e ele se esquivou. Ele não quer falar, né? Pelo amor de Deus. Um jogador assim, você foi jogador. Um jogador assim não tem nem que discutir com o treinador. Você tem que só informar o treinador. Olha, eu renovei e agora você se vira. Como é que você vai... Aí de craque o Miller entende, né? Ô, presidente, como é que você vai fazer com o Renato Augusto, que está querendo ficar no Corinthians, mas a diretoria e o treinador deram as costas para ele? Eu acho que o presidente precisa chamar a responsabilidade para ele também. Por isso que é bom sempre ter um presidente que tem um pouco de conhecimento. Você nunca vai ter expertise em tudo que você almeja. Por isso que eu falo, né? Dentro da minha empresa eu sempre procuro contratar pessoas melhores que eu. Nunca piores ou igual a mim. Eu procuro sempre contratar pessoas melhores, delegar e dar autonomia. E essa é uma grande vantagem que nós temos também de conhecer um pouco de futebol e chamar a responsabilidade, que é isso que ele precisa fazer. Nós queríamos entender. Você acha que o Renato Augusto, por exemplo, já não deve ter um pré-contrato assinado, que é um absurdo? Quer dizer, pode falar o que quiser, mas hoje é um dos melhores meias que nós temos no país. A decisão da permanência do Renato é única e exclusiva do presidente ou passa pelo técnico Mano Menezes? Passa por uma avaliação dele, mas você também tem que ter uma responsabilidade. Você não pode também deixar... Ele já falou que ele vai ficar. Você não entendeu o negócio? Ele já falou que ele vai ficar. Do Garrafa, ele chamou já a responsabilidade para ele, filho. Ele já chamou a responsabilidade para ele. Mas isso foge da soberania do treinador. Porque é uma coisa administrativa, não é do campo. Sim. Mas o que é passado pra gente é que o treinador chega e fala, por mim você segura esses daqui você pode ir embora. Salazar, você não tá entendendo? Não, ele quer, eu sei que ele quer. O presidente vai decidir, pelo amor de Deus. O treinador outros 9. O treinador hoje não quer. Nós vamos passar nos outros. Deixa eu aproveitar aqui, colocar o Leandro na roda, que ele tá aqui só observando. O assunto é Corinthians. Vai preparando aí, Rubão. Ô, Garrafa, sabe o que Vem entre nós aqui, Rubão. Ô, Garrafa, pelo que me falou, acho que Ô, Garrafa, sabe por que eu tô falando isso? Sabe por que eu tô falando isso? Porque no futebol tem gente que não entende isso. Toda regra tem sua exceção. E o craque, ele tem que ser tratado diferente. Sim. Pode chorar quem quiser. Não, e outra coisa, jogador. Nós já temos poucos craques no Brasil. Não tem craque. Já temos poucos craques no Brasil. Como você vai deixar um craque ir embora para fortalecer? Pode ser o primeiro grande acerto do Augusto. Pelo amor de Deus. É o que nós queremos, Paulo. Nós queremos isso aí. 2 medalhões, 2 caras que chamam a responsabilidade, com a mescla de base e com jogadores pontuais. Nós queremos fazer um time mais jovem. Agora, o Salazar, nós queremos no máximo Augusto, 2. Salazar tem a relação, né? A gente vai passar caso a caso. E eu pergunto ao Leandro, como é que fica, Leandro, o jogador? Tá lá, tá ainda, faltam 3 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda não se afastou definitivamente do rebaixamento, tem um novo presidente chegando, tem jogador sem contrato. Como é que fica a cabeça do jogador no meio desse tiroteio, Leandro? Fica um trevo, né? Fica um trevo. Por exemplo, o Renato Augusto é um craque. Eu, no meu time, jogaria, se aguentasse jogar todos os jogos, jogaria todos os jogos. Para mim, é um cara excepcional.
Mas realmente tem outros jogadores aí que não sabem como é que vai ficar a situação, enfim, e aí acaba. Pode influenciar para os próximos 3 jogos? Esses jogadores ficam, eu fico, não fico, tem 3 jogos ainda, como é que Então, eles se aí depende de jogador para jogador, né, cara? Tem cara que o cara consegue levar isso de uma forma tranquila e foca ali realmente dentro do campo e não. Agora tem outros que acabam complicando um pouquinho, né? Mas o Salazar, ele lembra que no Gazeta Esportiva você deu os dados do Renato Augusto? Sim. Então, você lembra aquilo lá? Como que era? Né? Não, a gente tinha feito a comparação com o Rames, né? E ele tinha uns números melhores que o do Rames. Só que a sequência dele nessa temporada tinha sido muito ruim. Ele, se eu não me engano, ele só terminou um jogo do campeonato na época, né? Agora tem que atualizar. Um jogo inteiro. Mas na época ele tinha feito só um jogo inteiro no Campeonato Brasileiro e na época também ele tinha feito só 7 jogos inteiros na temporada. Por isso que muita gente começava a questionar. Poxa, ele é um cara de salário alto, é um cara de idade avançada, um cara que fez 7 jogos Mas ele inteiros respondeu, na temporada Salazar, toda. quando esses números foram Vai levantados, o Paulo se lembra, Salazar. Mas, Garrafa, só... Ele teve que entrar no sacrifício em alguns momentos. Outra coisa, gente, não dá pra comparar Rames Rodrigues com o Renato. Não dá, por favor, não dá. Eu já conheço o Rames, jogou no Bayern de Munique, foi aí pra outros times, não jogou. É melhor esquecer essa comparação. Né? É melhor, esquece. Não, mas é um erro do Mas o Renato jogou no Bayern Leverkusen, jogou bem. A comparação, esquece. Não dá pra comparar. saber, não mas dá pra comparar Rames com o Renato. Quem é melhor? Você tá de brincadeira? Não precisa nem responder, irmão. Porque Renato jogou 1000 vezes. Porque eu acho que a gente concorda, mas aqui já deu discussão isso aqui, viu? O Garrafa. Só melhor ou não? É o Rames? Olha lá, a Michele quer saber de você. Não, Renato Augusto é o melhor ou o Rames? É melhor. Aí, tá vendo? Renato Augusto é melhor. É Muito mais qualidade do que o Rames. O que acontece no Corinthians hoje é muito complicado. A gente precisa estar lá dentro para entender o que acontece. Tudo que vem de lá hoje pra gente... E a gente não tem acesso a nada. Agora, você pode ter certeza que a partir dessa semana nós vamos ter acesso a tudo. Aí vai ficar mais fácil da gente decifrar as coisas. Ô, presidente, você foi boleiro, então você sabe o que eu vou falar. Esses números aí não tem nada a ver a banana com a laranja. Pelo amor de Deus. O Renato Augusto... O Miller tá louco pra levar o Renato pro São Paulo, hein? O Miller tá louco pra levar o Renato pro São Paulo. Mas o jogador é isso aí. Se liberar ele vai jogar. Não, e o Miller tá certo mesmo, porque se você for analisar hoje, você vê o Corinthians com o Renato Augusto é um e sem o Renato Augusto é outro. Presidente, na urgência do momento, o Renato Augusto, quando vinha de contusão, ele voltava sempre antes, sempre. Por uma necessidade. Exatamente. O que acontece? Foi sacrificado, por isso que machucou muito. Ficava muito tempo fora, se você chega pro Renato Augusto, ó, independente se vai chover em São Paulo ou vai fazer sol, o Corinthians, o time vai partir a partir de você que vai começar o time. E monta o time pra ele. Nós vamos trabalhar especificamente você agora pra isso. É isso. Pô, cara, é isso que nós declaração importante. O Salazar tá com a relação das outras pendências e o torcedor em casa. Eu vou começar, eu não vou começar pelas... Eu vou começar só vou dar daquela relação. Eu queria que você falasse, Augusto, sobre Moscardo. Essa joia rara que muita gente se esquece. Descer o pau no Vanderlei aí. Né? Não estou passando pano, não tenho procuração para defender o Vanderlei, mas o Vanderlei revelou Murilo, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento ainda. O problema está comprovado que não é técnico no Corinthians. Não é técnico, porque sai técnico, entra técnico, o Corinthians não se afasta dessa zona de rebaixamento. Então, o Murilo foi um ativo para o clube e tem aí Moscardo. Né? A Europa está de olho no Moscardo. Esse jogador tem alguma coisa, você já sabe se tem alguma coisa encaminhada com a Europa? Quais são os seus planos para Moscardo? Procurar segurar o garoto por mais um tempo? Qual a avaliação que você faz? Eu venho falando na minha campanha toda, Garrafa, atletas nossos de base, ele será a nossa terceira receita. Por que isso? Ele tem que subir, ele tem que maturar, ele tem que jogar, nos dar título para ele ser valorizado, para que a gente possa vender 3, 4 vezes mais do que vem sendo vendido hoje. Então nós nunca vamos pensar em uma joia que aparece e já logo em seguida vende. E outra, sempre terá uma multa alta. Quer levar um atleta desse, vai pagar multa. Não vai sair... Hoje existe multa lá de 50 milhões, 100 milhões e sai por 5 e 10 milhões. Tem que parar com isso. O Corinthians vai voltar a ser bom vendedor no mercado, bom pagador também, que nós precisamos de credibilidade. Então isso vai acabar. Eu espero que o Moscardo fique conosco, não só ele como o Wesley também, que é uma peça fantástica, que está surgindo, um garoto promissor demais. Precisamos trabalhar ele nesse sentido. E você pode ter certeza que esses dois garotos nós vamos pagar no mínimo 50%, 60% da nossa dívida. O Corinthians recusou uma proposta de 25 milhões de euros pelo Moscardo. Ele recusou essa proposta. Que ótimo. Você acha que ele acertou? Completamente. Mesmo porque hoje
É o que o Garrafa falou, não é o treinador. Nós não conseguimos montar um elenco. A hora que coloca uma peça de titular 3, 4 meses, vende e não repõe. Então tem que acabar com isso, tem que parar esse jogador, ele tem que dar fruto, ele tem que jogar, ele tem que maturar. E aí sim você consegue ter. O Hendrick, olha o que aconteceu, foi recusando até chegar num valor real. E é isso que nós vamos fazer. Hoje o Moscardo é um volante técnico, clássico, jogador... 18 anos. Fez 18 agora. Acabou de fazer. Quer dizer, ainda não tirou o peso dessa camisa. O Moscardo é jogador bom jogando time ruim. Esse que é o problema. Agora vamos colocar um time bom para ver como é que ele sai. E aí você vai ver a valorização dele. É outra situação. Ele e o Wesley entrando nesse atual time, eles vão correr no gelo. Sim. Não tem jeito. Trabalha o Wesley uma finalização melhor. Trabalha esse garoto. Eu ia comentar isso. O Wesley parece que ainda falta fundamento, né? Trabalha esse garoto uma finalização melhor. Antes de partirmos para os reforços, o Salazar, então dá uma passada com aqueles jogadores que estão com pendência. Rapidinho. Ping-pong. Fábio Santos vai se aposentar. Gil? Já garantiu. É o que eu falei, a responsabilidade é desse presidente, Salazar, não é minha. Eu preciso sentar... Aí tá complicado. Você fala que é dele, ele fala que é sua. Não, eu não tenho como. Ele falou, eu tô saindo, eu não vou renovar com ninguém. É ele que tem. Eu não sei se o Gil já tem um pré-contrato, eu não sei se o Fábio... Você não pretende na segunda... Você tá eleito presidente. Para mim é complicado, eu não vou falar esse tipo de coisa. Eu tenho que falar só a partir do dia 31 de dezembro, mesmo porque nós estamos aí numa reta final, faltam 3 jogos. O Corinthians precisa sair dessa situação. São grandes atletas, são profissionais que têm uma história no Corinthians. Eu espero que eles sejam mais valorizados. Vamos passar rapidinho para o telespectador pegar aqui. Estamos falando de Gil, Renato Augusto ele já falou, Paulinho, Juliano, Cantilho, Maicon, Gustavo Mosquito, Bruno Mendes, que não deve renovar, e o Juan Oliveira. Desses todos, só o Renato que você vê o absurdo, você vê o absurdo do Cantilho e o Bruno Mendes, cara. Pô, na Europa, o Paulo sabe, o Miller sabe, todos. Você sabe quando um jogador já tá certo no clube, já deu certo. Por que esperar vencer 6 meses para tentar uma renovação? Por que já não faz igual a Europa, se chama com 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos para uma renovação, um aditivo? Você está falando de Cantilho e Bruno Mendes? Nós estamos perdendo quase 40 milhões aí jogado fora, por isso que o Corinthians está enfiado em dívida. O que é isso? Falta de planejamento. Então você teria renovado com Cantilho e Bruno Mendes? Talvez não teria renovado, mas a gente já saberia se ele já iria dar certo no Corinthians. Se não vai, usa como moeda de troca, vende, faça alguma coisa, mas não deixa chegar a esse ponto de tomar um prejuízo, que é o que nós vamos tomar agora. Agora, Augusto, nessa transição que começa amanhã, nessa conversa com o Duílio, para não perder tempo, porque até dezembro, final do ano, olha, tem todo mês de dezembro ainda, não é isso? Mas é só dezembro. Não é? Então, a final de novembro, ou seja, se você for colocar literalmente a mão na massa no dia 2 de janeiro, o Corinthians perde um tempo. Há uma ideia de você, numa conversa que você vai ter amanhã com o Duílio, chegar a um acordo, o Duílio te liberar para que as coisas comecem a acontecer com você? Essa é uma ideia? Para que o Corinthians não perca tempo? Eu sou muito direto, Garrafa. Vocês vão saber de tudo que vai acontecer, porque a partir dessa semana, a gente tendo uma transição tranquila, tendo condições já de sentar com a comissão técnica, vocês podem ter certeza que vocês vão saber com quem nós vamos renovar, com quem nós não vamos renovar. Eu acho que o Corinthians daqui para frente, a gente vai ser mais claro, mais objetivo, mais transparente para que o torcedor, para que a gente possa dar essa credibilidade para o torcedor. Precisamos mudar essa história que vem acontecendo. O Corinthians não pode mais ficar passando por essa situação. O contato foi bom com o Duílio? Foi ótimo. Tive uma ligação com ele fantástica hoje, muito boa. Fiquei feliz, fiquei muito tranquilo. Porque, queira ou não queira, com toda essa hostilização, que bom, todo esse problema que teve... com receio de vocês não se falarem, isso, ao contrário, um vai atrapalhar o outro. Recebi uma ligação dele, humildemente, fiquei muito feliz, fiquei contente. Que legal. E aí, junto com a nossa equipe, já conversamos, o que eu recebi hoje do presidente, nós vamos ter uma transição muito tranquila, ele nos garantiu isso, porque ele é corintiano, eu sou corintiano e nós queremos o melhor para o Corinthians. Então você pode ter certeza que essa semana nós vamos sentar, Por que essa fala desde o início, nós vamos devolver o Corinthians para o corintiano? Porque não é mais do corintiano, elitizaram muito o Corinthians. Se você for pegar a nossa arena, tudo bem, uma arena maravilhosa, luxuosa, mas eu acho que ela teria que ter um espaço mais para o nosso povo, cara. Porque é ele que tira o Corinthians dessa situação. Você acha o ingresso caro da Eu acho muito caro o ingresso, estacionamento caro. Hoje eu paguei R$140. Hoje eu entrei no meu estacionamento, senhor Augusto, eu quero pagar como ainda um sócio normal. Eu não sou presidente e quero continuar fazendo isso. E é caro porque é terceirizado, né? Sim, eu acho que é isso que nós queremos, porque eu tenho estacionamento, por que eu não posso administrar o meu estacionamento? Eu tenho comércio, eu administro o meu comércio, por que eu tenho que terceirizar certas coisas? Como é que você vai lidar com isso ano que vem, presidente? É isso que nós queremos entender o contrato, rever tudo isso. A partir dessa semana, o nosso jurídico também, que já está montado, vai ter integração, o nosso financeiro vai ter integração também, que é fantástico isso, para a gente já poder tomar uma direção. A partir daí... A partir daí vai ser tudo aberto, todo mundo vai ter acesso a tudo, porque nós queremos passar
credibilidade não só para o torcedor, mas Aproveita e fala da Neoquímica Arena, porque tem muito torcedor empolgado e outros receosos quando você fala da ampliação da Neoquímica Arena, né? O Rosala Santoro, que será o seu diretor... Salazar, antes da ampliação, teve que perguntar a gestão. Se vai mudar geral lá, né? Não, sim, a gestão da Arena vai mudar geral, vai ser uma grande empresa que vai nos ajudar a administrar, uma empresa de mercado, porque o Corinthians, a nossa Arena não pode viver só de futebol, ela tem que ser usada como uma arena multiuso. Uma empresa que vai administrar a Arena. Que vai administrar, vai ajudar a gente. Você vai ter um diretor. Vamos ter um diretor de Arena que vai nos ajudar com uma grande empresa, com expertise, que já dirige outras arenas no país, que vai dar essa expertise para que a gente possa usar a nossa arena multiuso. Está certo? Você pode falar o nome? Não podemos ainda falar o nome, ainda estamos em negociação, mas vocês podem ter certeza que é o que eu falei. Serão pessoas técnicas, serão pessoas profissionais. Salazar, a gente vai falar. Informação aqui é importante. Porque ele tocou em Arena, a gente estava indo para reforços, a gente vai, atenção, né? A gente vai falar sobre reforços, porque o Augusto nunca escondeu que a ideia é trazer dois gigantes. Então a gente vai discutir isso com o presidente eleito do Corinthians. Mas já que entrou o assunto Arena, na véspera da eleição, surgiu por parte da situação, o fato da quitação, ou pelo menos da quitação da dívida com a Caixa e transferência para precatórios com um deságio, e o Corinthians ficaria com uma dívida muito menor. Ou seja, parou-se de falar nesse assunto depois da eleição. Você acredita que isso está em andamento? Se tiver em andamento... e quando você assumir, a coisa continuar à sua disposição, você encaminha o negócio, dá sequência no negócio, ou não vê isso como um bom negócio para o Corinthians quitar a Arena? Qual é a sua posição? Com certeza, se for um bom negócio, espero que seja um bom negócio, que isso é um alívio para nós. Você imagina o Corinthians entrar em janeiro, assim como o ex-presidente, ele que comanda isso, ele que falou isso, que a partir de janeiro a Arena está quitada. Espero acreditar, pelo menos uma vez na vida nele, no que ele está falando. Agora... Por que então, se eles tinham isso, que para mim tudo isso é obra eleitoreira, assim como está sendo feito no Parque São Jorge? Cadê? De sexta-feira para cá você não ouve mais falar nisso. Você acha que vai ter um pepino, então, estádio pela frente ainda? De sexta-feira para cá não tem mais nenhuma obra no Parque São Jorge, Garrafa. As obras estão sendo feitas lá em um mês. Obras que eles fizeram uma planta e de repente não é aquela obra da planta. Tudo obra eleitoreira que, graças a Deus, não enganou o sócio, porque o sócio acordou e nos deu esse respaldo para que a gente pudesse ganhar essa eleição. Agora vem a obra eleitoreira, que é a quitação da Arena. Para mim, vou torcer, espero que seja verdade, espero que realmente é o que eu falei. Jamais eles iriam conseguir isso até o final de dezembro, mesmo porque isso tem que passar pelo TCU, pelo CGU, precisa passar pelo COLE, precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Então, em um mês não ia se conseguir fazer isso. Mas estamos torcendo. Agora, por que não fez isso no começo da gestão? Primeiro, foi uma IPO, vender ações. Nós vamos pagar agora 100 milhões de juros. Se tinha isso, por que fez? Por que deixou pagar 100 milhões de juros? Por que renegociou com a Caixa? Sabemos. Porque já não entrou disso. Sabemos, foi para tirar o Odebrecht. O senhor deve saber disso. Entendeu? Mas por que já não trabalhou tudo isso no começo? O fundo que administra a Arena tinha Corinthians, Odebrecht e Caixa, e o Corinthians na renegociação ficou sozinho, dono do fundo. Segundo o que eles passam a gente precisava virar o dono para renegociar a dívida, não é isso que é passado? O Odebrecht é uma coisa, a Caixa é outra. Não, mas é que ela estava no fundo, né? Mas aí é uma parte técnica. Eu acho que o mais importante, e eu quero que você responda, é se vai aumentar, que foi na sua campanha, aumentar a capacidade da Arena no sentido de baratear para você, corintiano, aí em casa, porque tem muito corintiano que não conhece a Arena. Então, o Augusto vai responder, mas... Vamos aumentar esse estádio, essa arena para o torcedor e baratear ingressos para a torcida, Augusto? E muita gente perguntando sobre crianças de 2 a 8 anos, porque fica muito caro levar a criança também para o estádio. No nosso projeto está até 8 anos, criança não pagará mais. Ai, que beleza. Até 8 anos? Até 8 anos não pagará mais. Hoje, o garoto de 2 anos paga um ingresso absurdo, isso tem que acabar. Paga? Por isso que eu falei que a nossa arena devolver pro corintiano. Sentou na cadeira, paga, meu. Por isso é a nossa proposta de devolver o Corinthians para o corintiano. Isso quem fala é o Taxinha, que me chama de Pinóquio, porque eu tenho as propostas, eu penso do tamanho da minha marca. Taxinha? Quem é o Taxinha? É o Taxinha que está falando em todos os programas aí, que está pedindo para dar entrevista e fica falando que eu sou o Pinóquio. Então, para o Pinóquio, para falar para o Taxinha é o seguinte, ele não construiu a arena, por que eu não posso ampliar a arena? Que é muito mais barato do que construir uma arena. Então, todo o projeto que nós fazemos para o Corinthians, eles tentam manchar nossa imagem, eles tentam nos rebaixar para eles. Nós temos uma das marcas mais valiosas do país, a torcida mais consumista do país, uma das maiores torcidas do país, que nos dá esse respaldo. Temos uma marca que nos dá essa credibilidade para que a gente possa aumentar esse estádio. Para quanto, Augusto? Eu quero para 68 mil lugares.
são mais ou menos de 6 a 6.500 lugares na Norte e 6.500 na Sul, tirando as cadeiras da Sul, que é a mesma visibilidade, e abaixando o ingresso, aí eu te falo, o ingresso da Sul é um pouco mais caro que a Norte, que é a mesma visibilidade. Eu tirando as cadeiras, eu aumento 2.000 lugares, eu consigo abaixar o lugar e ganho na quantidade. Eu sou comerciante também. Você quer fechar? Porque muita gente critica aquilo que foi na Copa do Mundo, uma rampa, né? Ou você quer fechar? Nós queremos fechar, que inclusive nos dará uma acústica melhor para que seja um caldeirão ali, tenha uma pressão para já se começa a nos respeitar ali. Isso vai ter uma acústica melhor e com isso aumenta a capacidade. Fui criticado no sentido de órgãos públicos, que nós já fomos conversar, estive agora no Palácio do Governo, mais de 1 hora, com uma das lideranças que nos liberou o estádio, tudo ok. O que falta agora? O Augusto negociar a parte de uma troca de propriedade sem o Corinthians gastar um real, porque nós não temos dinheiro para isso. Nós estamos trabalhando em prol da marca, nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer uma permuta com essa marca. Só rapidinho, explicando rapidinho, o diretor financeiro do Augusto deixou muito claro que o Corinthians não tem dinheiro para fazer essa obra. E ele falou, essa obra sai só se o Augusto conseguir um parceiro. Você tem esse parceiro? Já conversamos com 3 grandes empresas, uma das maiores do país. Primeiro, a gente conversou como candidato. As propostas foram boas. Augusto, senta na cadeira e vamos conversar melhor. Agora vem uma nova etapa, um novo Eles passo, precisam de credibilidade. Agora o Augusto é presidente, eu consigo conversar melhor. Porque agora eu que assino. Então eu já estou eleito. Então é mais fácil você conversar. Todo mundo quer estar na marca do Corinthians, porque ele sabe que o retorno é garantido. Por isso que eu falo, o projeto nesse sentido. E o Corinthians tem como fazer permuta em vários sentidos. Mas na Arena não, né? Por causa da Neoquímica? Não na Arena, são outras propriedades. Nós temos CT de base que nós vamos concluir. CT de base é prioridade. O Augusto Melo sentando na cadeira no dia 2, dia 3 ele já começa essa obra, que nós precisamos. O Corinthians hoje é um dos clubes mais procurado para avaliação. E nós, a partir de 2024, você pode ter certeza, a nossa base vai ser uma fábrica de jogadores, porque nós vamos investir pesado nisso. Desculpa, pois não. São 6.500 lugares, Norte e Sul, sem fechar a nossa arena, vai fechar só por etapas. Entendi. Isso a troca, já está liberada a parte de órgãos públicos nesse sentido. Nós tivemos lá 70 mil lugares, 2 arquibancadas móveis de 20 mil lugares. Sim. Por que foi retirado isso? Poderia ter ficado isso, que a durabilidade dela é de 10 anos. Aí criticaram, parte de policiamento, parte de manutenção. Onde você vai ter manutenção se é uma arquibancada de concreto? Qual a manutenção que você tem de passar vassoura? Então tem as coisas, eles tentam te manchar. Como eles brigaram comigo na época da Roda Gigante, a Roda Gigante hoje está aqui, um dos maiores projetos de São Paulo, trazendo mais de 200 milhões de receita por ano para o Estado. Isso era para estar dentro do Parque São Jorge, está lá o nosso projeto. Então tudo é viável. Aí ele chama a gente de Pinóquio por quê? Se ele conseguiu construir uma arena, tá certo que ele não pagou, nós estamos pagando e vamos pagar. Se ele conseguiu construir uma arena, por que eu não posso aumentar só simples, que vai custar 1/3 no sentido de barganha? Bom, eu preciso colocar a bola para rolar, porque a gente está falando muito do futuro do Corinthians, mas o futuro do Corinthians está indefinido. Né? Com o vexame de sexta-feira pode ser Série B. Tá? A gente vai colocar a bola para rolar, mas antes disso, a pergunta é a seguinte, Augusto. Perfil do elenco que você quer montar na próxima temporada, e gostaria que você falasse sobre 2 nomes que estão sendo muito comentados no entorno da sua gestão. Gabigol e o Di Maria. E você falou, que o Corinthians teriam dois reforços de peso no time. Procede, é fake news, o que dá pra falar? O Gabigol tá lá, no Flamengo, não vai... É fake news dessa gestão, como eles fizeram com o Bruno Henrique. Vocês ouviram falar alguma coisa de Bruno Henrique? Ele que falou na televisão como alguns estão falando, nunca conversei com ninguém, como é que pode falar? Mas pode vir a conversar ou a torcida pode esquecer esses nomes? Nunca pensamos nisso, nós vamos agora começar a falar nesse sentido, porque nós monitoramos grandes jogadores, não só no Brasil, sul-americano, como na Europa também, por que não? A gente está monitorando sul-americano de Maria entra na relação. Bom jogador é bem-vindo. O sul-americano tem as nossas características, é um custo muito melhor, e é o que nós queremos. Trazer as nossas características de volta, trazer a nossa identidade de volta, nós perdemos isso. O Corinthians hoje não é mais respeitado na nossa arena. Ô, presidente, uma outra opinião que eu tenho sobre futebol é o seguinte: as categorias de base, como você bem destacou aí, para o torcedor corintiano saber disso, as categorias de base, com o Chicão agora, que foi um ídolo do clube, gente boa demais, com o Chicão, com os boleiros lá na base, presidente, não tem que cobrar resultado da base, tem que cobrar formação de jogador. Não tem que cobrar título de base. Até porque o que o jogador faz na base, então sobre isso, você vai cobrar título da base ou revelação de jogadores? Por isso que eu estou falando, a primeira obra, primeiro projeto nosso, nós queremos alojamento, para dar essa estrutura para a garotada. A base hoje não tem alojamento? Não tem um alojamento alugado, que por incrível que pareça, fui eu o propulsor disso.
Por incrível que pareça, alugado? é alugado. Foi um alojamento que, quando eu estava passando por um local, que nós, na época, existia uma parceria com o Flamenguinho de Guarulhos, que nos dava lá um déficit enorme, de quase 600 mil reais. Nós fomos o propulsor para tirar isso, porque não tinha necessidade. Acabei vendo um local. Levamos o Ministério Público, Assistência Social, foi aprovado, por isso que não teve problema nenhum depois dessa fatalidade no Ninho do Urubu. O Corinthians esteve tranquilo, porque nós fizemos as coisas tudo perante as necessidades dos bombeiros. Né? E deu tudo certo, só que é um absurdo, quer dizer, lá numa loja, acho que 30 crianças, 30 garotos, Então, sei lá. quando você assumir em janeiro, você vai ter um projeto para o alojamento da base, um alojamento 100% do Corinthians. 100% do Corinthians, com 160 lugares. Aí sim. E nós queremos ali de 30 a 40 lugares, trabalhar a parte de intercâmbio também, que vocês jogaram fora, vocês sabem que tem muito isso, trará uma receita enorme para que a gente possa custear a nossa base com o intercâmbio. Ou seja, nós teremos uma formação de atleta e praticamente sem custo nenhum, porque nós teremos um outro projeto de intercâmbio. E lá tem espaço, né, presidente? Tem um espaço maravilhoso, uma escola lá dentro. Você falou algo importante, que é formação do atleta. Claro, pô. Né? O Salazar tá falando assim, tem um jogador aqui, ali, que não sabe cruzar a bola. Isso não tem cabimento. O treinador de base... A primeira coisa que ele precisa fortalecer no atleta é esses pontos fracos dele. É chegar no profissional. Chegar no profissional pronto. Chegar no profissional pronto. Pronto. Essa é a ideia. O Paulo tocou num ponto, por falar em tocou a nossa campainha. Tocou a campainha, temos tem presentes, é ainda. isso, Michele? A gente estava conversando semana passada aqui com outro Anderson Lima do Juventus, que não treina, ninguém mais faz gol de falta, né, presidente? Não temos mais cobradores de falta. Não tem cobrador de falta. O que está acontecendo com o futebol? Então vamos lá, saindo o primeiro presente para você do Forno Quentinho. É o presente da Cirúrgica Cinete, ó. Então tem a camisa do Juventus do Sub-17, tem a camisa feminina M, a masculina M também, o boné do Juventus da Altec Sports, junto com o kit que tem aí produtos da Mercury e da Cinete, creme para perna, luva, sapatilha, bolsa de água quente, vai para o Sérgio Martino Canavese. A nossa produção vai entrar em contato com você amanhã, Sérgio. Você tem uma semana para pegar o seu presente aqui, tá? Eu ainda tenho o presente número 2, que é a bola da Topper, com a camisa da Rádio Gazeta FM e o livro do Leandro Pereira, onde ele conta aqui, ó, do nascimento ao sucesso, como ele superou dificuldades e vários momentos da vida dele. Então esse é o presente 2 que ainda tá para sair. E o presente número 3, olha que legal, é par de ingressos para a Festa do Branco no Salão Nobre do Parque São Jorge no dia 9 de dezembro, 8 da noite. E junto com este boné aí da Senna Shop, que o Rodrigo França mandou pra gente. Então tem o par de ingressos mais o boné do Ayrton Senna da Senna Shop, tá certo? Você coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, coloca a sua foto, que daqui a pouquinho, ó, no telão, a gente vai selecionar alguns telespectadores as fotos assistindo o programa. É isso aí, legal. Obrigado, Michele. Vamos colocar a bola para rolar, porque agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, começando pelo Corinthians. Daqui a pouco vem Palmeiras, São Paulo, Santos. Tem muita coisa aí, Leandro, vai todo mundo entrar nessa roda para a gente discutir. O campeonato está a 3 rodadas do final e o Corinthians, né, do presidente eleito, Augusto Melo, ainda não fugiu do rebaixamento. Vamos colocar na tela para desespero do Chico Lang, do Brian, de toda a torcida corintiana. 5 para o Bahia, 1 para o Corinthians. Bom, depois desse vexame, põe a tabela aqui, Chiri, por gentileza, para a gente observar como é que ficou a classificação do campeonato. A gente vai discutir a parte alta da tabela. Palmeiras, 63 e Flamengo, 63. Os dois têm a mesma pontuação, mas o Palmeiras é líder no critério de desempate, saldo de gols. Saldo de gols, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Botafogo, que tinha a vitória praticamente garantida no finalzinho, deixou escapar a vitória e ficou no empate. 62 pontos, é o terceiro. O Atlético Mineiro bateu o Grêmio, foi a 60, é o quarto. O Grêmio caiu para a quinta colocação. Bragantino, 59. Aí vem Fluminense é o sétimo, Atlético Paranaense o oitavo, Cuiabá o nono, São Paulo 47, para mim já fugiu do rebaixamento. Virando a página, nós temos o Internacional com 46, Fortaleza 45 e aí o primeiro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro com 41. Daí para baixo. Aí tem Corinthians com 44. Daí para baixo, Gafa, daí para baixo. 3 pontos só acima da zona de rebaixamento. Santos, restando 3 jogos, Miller. Aí Santos 43. Vasco 42, Bahia 41, Cruzeiro é o primeiro na zona com 41, depois 18º Goiás 35, Coritiba e América já eliminados. Então, a pergunta para a bancada, mas primeiro para o presidente eleito, para o Augusto Melo. Augusto, o Corinthians, olhando aqui, ainda corre risco de rebaixamento. Pode acontecer.
Faltam 3 jogos. Você tem os 3 jogos e do outra Corinthians? coisa, tem o próximo jogo é contra o Vasco. Pois lá. Você tem os jogos do Corinthians, Chile? O confronto. Olha só, próximo jogo, direto. Vasco em São Januário, na terça, né? Isso. Fora. Depois o Corinthians pega o Inter em casa. E os dois estão ali, ó. E os dois estão ali. Com 2 pontos Coritiba na frente do e Corinthians. Corre risco, Paulo? Sim, tem que tomar muito cuidado. São 3 jogos aí finais que precisa ter muita concentração. Eu estava falando para o Leandro aqui, e eu tenho sempre falado isso aqui no Mesa Redonda. As equipes grandes, quando chegam nessa fase e estão lá atrás, é difícil, porque perde a concentração. Nós vimos um jogo que o Corinthians toma o gol em superioridade. Então você vê que os jogadores perderam a concentração total. E agora, ajustar isso para os próximos jogos muito difícil. Depois de um 5-1, Leandro. É muito difícil. Emocionar. E jogar lá contra o Vasco, tendo que ganhar, Garrafa, vai ser muito difícil. Leandro, o emocional é o maior adversário do Corinthians, além dessa pedreira que tem aqui, vai exceção feita ao Coritiba, o emocional pode decidir? Eu acho que sim. São jogos difíceis, o Vasco aí é confronto direto, o Inter, apesar de ser em casa, é um jogo difícil também, então eu acho que o emocional aí pesa legal. Salazar. Importante destacar, do Corinthians até o Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona, o Corinthians tem menos vitórias do que todos. Não pode empatar com ninguém. ninguém, Não pode empatar em pontos. O Cruzeiro tem o mesmo número de vitórias que o Corinthians. Mas no saldo, o saldo do Cruzeiro é melhor. Joga amanhã ainda. Ou seja, o Corinthians não pode empatar em pontos com ninguém até o Cruzeiro. Vai ter que ficar à frente de todo mundo. Miller, como é que você define a situação do Corinthians? Eu estou deixando o Melo por último. Não é só pelo número de pontos ali, aquela coisa toda que conta muito, porque isso é um reflexo da praticidade do campo. É porque o Corinthians vem jogando mal há muito tempo, não é de agora. Né? O Salazar que acompanha o Corinthians sabe disso. O jogo com o Grêmio foi um aborto. Agora, só que tem um detalhe, Garrafa, aí é a parte que eu gosto. Você não pode jogar dentro de casa, hein, presidente? E entrar com 3 zagueiros lentos. Se você tem 3 zagueiros rápidos, ou 2 rápidos de beirada... E o Mano mudou logo de início. E o da sobra lento, vai pegar a bola mascada. Agora ele entra com 3 zagueiros lentos. O Bahia não tem velocidade por fora, tem velocidade por dentro. Veja os gols que aconteceram. Os gols de tabela por dentro. Por quê? Porque tem 3 zagueiros lentos, o meio-campo ficou vulnerável, estourou na defesa, por isso que levou um chocolate. Michele, antes do presidente eleito Augusto Melo, o Corinthians está correndo sério risco de rebaixamento, Michele? Eu estava lendo aqui as notícias e as estatísticas pela internet e está dando que no começo de novembro, mesmo com a vitória do Vasco que tinha acontecido e tudo mais, 8,9% de chances do Corinthians ser rebaixado. Eu acho que isso não condiz com a realidade, não sei por quê, porque minha sensação é que se o Corinthians perder e os outros ganharem, ele é rebaixado. Essa é a minha sensação. Apesar de, matematicamente, dizer que é de 9 a 10% de chance de ser rebaixado. A matemática, obviamente, não entra em campo, mas é importante o que a Michele colocou. Mas você já percebeu um detalhe? Que com 45 você não se salva? Não. Essa turma que está embaixo aí, com 45 não se salva. Agora, interessante. A gente está aqui com Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, e fala, vão aumentar o estádio, em reforço, eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo e tal. Melo, como é que você está trabalhando com essa possibilidade que é real? É claro que você tem que pensar positivamente, mas a possibilidade é real, você conhece muito bem o futebol, você já tem um plano, você pode, de alguma forma... nessa reunião com o Duílio, tentar, algo pode ser feito. Você está preocupado com o rebaixamento? E se o Corinthians for rebaixado, ele tem a receita diminuída? Com certeza terá uma receita muito diminuída, isso não nos atrapalhar muito, vai nos atrapalhar muito na próxima gestão. Mas a gente não está pensando nisso, a gente está bem confiante, a gente é corintiano, né? E eu acho que vai sair contra o Vasco. O Corinthians, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E... Você acha que vai ser a decisão do Corinthians, presidente? A partir é perigoso, é perigoso. É perigoso, a gente sabe que é perigoso. Mas eu sou corintiano, sou confiante, e corintiano é isso, tem que sofrer um pouquinho, é normal. Mas agora é muito, né? Agora é muito. Mas não é sofrer um pouquinho. Eu sofrendo muito. A partida do Vasco vai ser determinante para essa permanência do Corinthians? Com certeza. Porque acho que é o mais difícil. É o mais difícil. Depois nós temos o Curitiba, que é portão fechado. Também isso dá uma tranquilidade de uma certa forma. Mas né? é a última, tem o Inter antes. É a última, eu sei. Mas o Inter, eu acho que dá para controlar bem em casa contra também. O Inter ganha. Eu acho que dá para controlar bem. Eu acho que o que vai determinar todo realmente mundo é contra o falou Vasco. quanto o Bahia ganhava.
A gente tem que ter essa muita. é a questão. A gente tem E que o ter emocional, É Melo. isso aí. Tudo se trata muito com o emocional do jogador. Mais de 5 em casa. Então, ainda bem que as eleições já acabaram. É isso que eu ia falar agora. Né? Acabaram as eleições. Atrapalhou, né? Agora Atrapalhou, é pensar no futuro do Corinthians. Então, esses jogadores daqui pra frente é pensar no futuro do Corinthians. Porque cabe a eles, não mais treinador, dirigentes, pensar no futuro. São os jogadores, porque são eles que definem dentro de campo. Porque essa falta de concentração que nós vimos nesse jogo contra o Bahia não pode existir nesses próximos jogos. Tem a ver com o contrato acabando, vocês que jogaram Isso que eu bola? ia falar agora também. Né? Pode falar, Augusto. Não, acho que toda essa preocupação, né? Eleições, contratos vencendo. E eu acho que isso também mexe um pouquinho com o emocional. Agora, graças a Deus, já está definido a parte de eleições. Eu acho que agora a parte de contratos também, o que a gente quer o mais rápido possível é poder sentar e bater um papo com todos, motivar, que eu acho que é isso que pelo que o Duílio nos garantiu hoje, está tentando motivar de uma outra forma. E por isso que eu falei, o Vasco vai ser decisivo. Estou muito tranquilo quanto a isso. Ô Salazar, faça a última pergunta sobre o tema Corinthians para o presidente eleito Augusto Melo. Aí a gente vai seguir com o Campeonato Brasileiro. Sim. Você faz a pergunta, ele pensa e a Michele tem um recado importante para a gente virar a página aqui. Eu vou fazer uma pergunta que eu estou recebendo do nosso pessoal aqui no YouTube, do Mesa Redonda. 2 de uma vez. Cris Gambaré no futebol feminino e Danilo no sub-20 do Corinthians. Os dois não estarão no clube a partir de 2024? Isso é verdade? Não, também nunca falei isso, ao contrário, nós vamos dar sequência no que for um bom trabalho e estruturar melhor. Claro que o que não tiver bom, nós vamos estar corrigindo, que é o que eu falei, daremos um maior choque de gestão já visto na instituição. Parte de Danilo, nós vamos estar contratando um grande executivo para a base também. Já estamos conversando, está muito bem adiantado. E aí sim, ele vai definir a parte de estrutura da base, onde a gente vai estar participando muito. Quero estar na Copa São Paulo, assim como eu estive hoje no futebol feminino. O presidente ele tem que estar em todos os lugares, se possível, acompanhar, porque a responsabilidade é dele. Mas a parte do futebol feminino que está nos dando alegria, nós vamos dar sequência assim, com uma estrutura muito melhor para o feminino. A Cris continua? Continua, sim, por enquanto continua. Antes da Michele, o Paulo me alertou uma pergunta muito importante. E eu quero dizer aqui, testemunho, não é porque o Augusto Melo está aqui, mas no momento de tudo fechado, aonde ninguém conversa com a imprensa, quando lá atrás, vamos fazer o debate, a gente consultou o Melo, a equipe dele, eles de pronto, estamos dentro. Né? Aí, antes da eleição, isso foi antes, né? Debate, agora, antes da eleição, a nossa equipe de produção A mesma coisa. entrou em contato, for eleito presidente do Corinthians, domingo, mesa redonda, na hora. Ponto positivo. Então, isso é muito legal. Parabéns, Melo. Estamos falando do Corinthians, o time do povo. O time do povo precisa, não é beneficiar a imprensa, o time do povo precisa receber essa informação, não só dos canais oficiais do clube, que faz muito bem. Então, o Paulo tem uma pergunta importante para você, queria te parabenizar pela postura, hoje atendendo todos os colegas de imprensa e tinha um compromisso com a gente, está aqui no Mesa Redonda, a gente fica muito feliz e o Paulo emenda essa pergunta dentro dessa observação pertinente. O Melo e o seu staff nunca se recusaram a falar, não com Mesa Redonda, não com a Gazeta, e sim com você, torcedor corintiano. Parabéns, Melo. Pois não, Paulinho? Não, e outra coisa, né? 40 anos de clube, você já vivenciou tantas coisas lá. E a questão do treino aberto para reaproximar a imprensa dos jogadores, do clube. Você já pensou nisso? Os treinamentos abertos, assim. É claro, no momento de privacidade do treinador, ok, mas não precisa tão fechado como está. É o Corinthians. Né? Qual é o problema da imprensa estar ali acompanhando, conversando com os jogadores? Ser algo um pouco mais com cara de Corinthians. Tá com cara de qualquer coisa menos de Corinthians. Mas vamos fazer justiça, o Corinthians ainda é o único que abre, hein? Mas muito pouco, Salazar. Não, sim. Mas muito pouco perto do que é a grandeza do Corinthians. Mas é só pra gente fazer justiça, porque o Corinthians ainda é o único que abre. Os outros não abrem mais. O retorno que estamos tendo nas redes sociais, tá todo mundo aqui interessado no Mesa Redonda por esse gigantismo do Corinthians. Então é muito importante, Melo, dentro da pergunta que o Paulo fez e a gente saber a sua opinião, o que você programa da imprensa estar mais próxima, no sentido de estar levando essa informação para a torcida, para a gigantesca torcida corintiana, Melo? Nós vamos quebrar muitos protocolos que hoje existem lá, você pode ter certeza disso. O Corinthians é o time do povo e o povo precisa saber tudo o que acontece dentro do Corinthians. Por isso que nós vamos ter uma gestão com toda a lisura possível. Isso nos dará credibilidade.
Vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. E é isso que nós queremos. Por quê? Qual o melhor ativo que nós temos? Os nossos atletas. Por que você cercear o direito desse atleta, cercear o seu trabalho? Ao contrário, a partir do momento que você expõe o meu atleta, ele valoriza muito mais. É o que eu falo, eu tenho o meu produto que eu vendo. Se eu conseguir colocar ele na vitrine, eu vendo ele muito melhor. E é isso que nós vamos fazer. E a partir do momento também que você tiver o nosso treino, a parte aberta, eu consigo grandes investidores lá. Eu consigo grandes patrocínios lá. Exatamente, até porque treinamento secreto é porque o treinador não quer mostrar as besteiras que ele está fazendo. Segunda coisa, treinamento secreto, como é que o patrocinador vai aparecer na televisão? Treinamento secreto? Não. Como é que faz? Tem que abrir o treino, meu. E outra coisa, jogador... O patrocinador precisa mostrar a sua marca. E acaba com qualquer tipo de especulação. A gente pergunta direto aqui, o Melo chegou e falou, não tem nada a ver nesse momento sobre assunto A ou B. Ô, Garrafa, o Augusto conversou comigo, o pessoal, o seu staff, se ele podia conhecer a estrutura do Bayern de Munique. E ele foi ver a estrutura do Bayern de Munique. Então, essas ideias dele vêm de lá, porque é aberto o CT do Bayern. E, aliás, ele fideliza o fiel torcedor, que o Bayern hoje é um dos maiores, o clube que maior fiel torcedor tem. Eles abrem o treino... Fiel não, é o sócio torcedor. O sócio torcedor do Bayern e nós somos os fiéis torcedores. Isso. É isso. A Michele está aqui agradecendo o Vilarão, toda a equipe também. Vilarão é dos nossos, né? É da antiga. Eu sei que a coisa vai fluir com o pensamento do Melo, com o Vilarão, com toda a equipe. Acho que esse é o Corinthians. E já que estamos falando de coisa boa, a proximidade do Corinthians, né? Com a sua torcida através da imprensa, todo elegante, concentrado, falando para a torcida corintiana, né? Com ótimas notícias ao torcedor corintiano, apesar do 5-1, que ele não tem nada a ver com isso, né? Tá sofrendo como corintiano. Mas toca o hino do campeão brasileiro, ô diretor, por favor. Eu tô falando há 3, 4 semanas. Vai, Chile, quero ouvir. Problema pro Augusto isso, né? Esse é problema pro Augusto também. Eu tô falando, vocês não estão acreditando. Ah, o Garrafa vai dar zica, gente. Aí, ó. Tá chegando. E chegando, gente, a rodada de hoje não poderia ter sido melhor pro Palmeiras. É o campeão brasileiro. Faltam 3 rodadas. Coloca Chile, coloca a bola pra rolar. Que empate com sabor de vitória. Que empate com sabor de vitória, né? Vamos ver os gols aqui, Chile. Os gols de Fortaleza 2, Palmeiras 2, ó. O Fortaleza sai na frente com o Thiago Galhardo aos 30 do primeiro tempo. Aí o Rafael Veiga, aos 20 do segundo, empata. Golaço. Com golaço. Um a menos. Aí o Fortaleza vem pra cima, com o Caleb, faz o 2-1, tipo, jogou água no chope, né? O Flamengo era líder nesse momento. Tudo na bola. Aí no finalzinho do jogo, 32, Zé Rafael empata o jogo. Palmeiras 2, Fortaleza 2. Põe a tabela aqui, Chile, a classificação pra gente entender o que aconteceu. E detalhe, quando o Fortaleza vencia por 2-1, né, ele teve a chance clara de fazer o terceiro. Mas é um gol assim, perdeu um gol que não dava pra perder, Paulinho. Aí por que eu tô falando que o Palmeiras é campeão? Palmeiras 63, Flamengo, que era líder, se o Palmeiras perdesse, né? Ficou com 63, mas nos critérios... O Flamengo tá crescendo, hein? Mas nos critérios de desempate... Eu sei, né? E outra coisa, o Flamengo joga contra o Atlético. Pra você, Garrafa, 26-17 é o saldo de gols que separam eles. Então, ou seja, no saldo não vai dar. Não vai dar. Tem um Flamengo e Atlético Mineiro agora. Nós vamos colocar aqui. Aí, ó, Palmeiras e Flamengo 63... Botafogo 62, Atlético 60, Grêmio, Bragantino, Botafogo esquece. Então vamos colocar aqui a sequência dos 4 primeiros aqui. Você tem Chile aí pra gente? E aí a gente vai avaliar se o Garrafa tá ficando maluco com essa história de Palmeiras campeão ou se eu tô certo. Olha a sequência do Palmeiras, gente. Olha lá, Palmeiras 63, tem o América em casa. Dá pra ganhar, né? Ameriquinha rebaixado. Dá pra ganhar os 3. 3 pontos, gente. Deixa eu falar uma coisa. O Flamengo em 2021 foi campeão. Você quer secar, Paulo? O Flamengo foi campeão. Você para com isso. E aonde ele foi campeão? No último jogo. Não, 19 e 20. No Morumbi. No Morumbi. Paulinho. Cuidado, Paulinho, hein? Cuidado. Palmeiras e América. Quem ganha, Paulinho? Palmeiras da Palmeiras. Depois tem Fluminense pensando no Mundial. Vem com reserva. Né? Provavelmente. Banguzinho vai entrar. Mas já veio o pessoal com o pé bailando, não vem, Leandro? Diniz falou que vai jogar com o titular até o final. Quer ver? Leandro? Vai não, Leandro? Acho que não. E aí a boleirada segura um pouquinho, não segura? Tem Mundial pela frente. Dá pro Palmeiras ganhar os três jogos. Dá pra fazer os 3. Se fizer os 3 jogos, bateu. Cruzeiro, hein? Cruzeiro tá... O Cruzeiro não tá assustando ninguém, não.
O mais difícil é o Cruzeiro que vai estar lutando para não cair. Aí, olha a sequência do Flamengo. Tem o Galo, do Filipão, que é a melhor... em casa, no Maracanã, mas é a melhor... O Atlético, gente, é a melhor campanha do retorno. Meteu 3 hoje. Então olha que pedreira tem o time do Tite. Depois, tudo bem, Cuiabá e o São Paulo na última rodada, Morumbi. Mas a sequência do Palmeiras é muito mais tranquila. É mais tranquila aqui. Palmeiras e Flamengo. Quem tem o caminho mais tranquilo, Melo? Nós estamos vendo, é o Palmeiras, com certeza. É o Palmeiras, né? Leandro? Palmeiras. Não tô exagerando, não. Não, Palmeiras campeão. Palmeiras, olha, tá vendo aí? Tá vendo? Não é que... Não tem nada a ver, os caras... Eu torço pro Londrina, já foi rebaixado. Você vai perguntar pro palmeirense que vai ser campeão? Mas não é. Já tá 6 anos longe daqui. Palmeiras campeão. Campeão, cara. Campeão. Você vai concordar comigo, Paulinho? Quer ver? Aí Botafogo. Botafogo também, eu vou falar pra você uma coisa. Já foi, né, gente? São 8 jogos sem vencer. Seguidos. 8 seguidos. Exatamente. Os últimos 8 não, e tá um time cansado. Você olha pros jogadores, segundo tempo, hoje contra o Santos, tem jogadores velozes e não usufruiu disso. Então nós vemos aí um Botafogo muito cansado. E não é o psicológico, emocional também já foi. É o emocional já do Botafogo, Leandro, nesse momento aí, porque... Eu acho que o emocional contou muito, principalmente depois da virada contra o Palmeiras. Eu acho que deu uma desestabilizada legal aí, porque, cara, era muitos pontos na frente que o Botafogo tava. Era 13, 14, era muitos pontos. 13, 14 pontos. Todo mundo dava o Botafogo como campeão já. Ô, Garrafa, isso aí serve pro presidente pro ano que vem, né, presidente? Por quê? O Botafogo, a maioria dos jogadores, não tem mentalidade de campeão. Quem foi campeão lá, tirando o Tietchan? Ninguém. Exato. Então, e o Flamengo não. O Flamengo já tem uma mentalidade de vencedora. Sim, Palmeiras também. Quer dizer, por isso que o Palmeiras vai ser campeão. O próprio Atlético. A ideia, Belo. Eu acho que ainda o Flamengo tá no jogo. Vocês estão descartando o Flamengo. Augusto, explica pra eles. Vai brigar. Acabou. Palmeiras. Não, ao contrário. Vai brigar, vai mas ser uma briga muito boa até o final. Infelizmente, o Bragantino e o Fortaleza se distanciou. Isso mostra o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro. E eu gostaria muito que tivesse aí no páreo também o Bragantino e o próprio Fortaleza, seria muito importante. Mas o Melo, o Chico Lang passou a mensagem aqui pra mim, falou, pergunta pro Melo. Chico Lang, né? Falou, pô, o presidente eleito do Corinthians tá lá. Ele falou, pergunta pro Melo, pro Augusto Melo, se vai conseguir montar um time para enfrentar Palmeiras e Flamengo de igual para igual. Com certeza, a gente sempre bate de frente, mesmo com o time da forma que nós estamos hoje, sempre fomos vice-campeão da Copa do Brasil ano passado, o mesmo time do Flamengo e nós o mesmo time. Futebol todo mundo sabe, não tem lógica. Futebol, claro que o grande time sempre movimenta melhor, mas o futebol é isso aí, cada jogo é um jogo. Por isso que o presidente tem que trazer jogadores bons e com mentalidade vencedora. Vencedora, senão, sempre, como é que faz? sempre. A folha hoje é 22 milhões, dá para montar um time, não dá? Eu acho que até mais que isso, nós já temos uma grande receita para montar um grande time através dessa folha que você fala. Nós vamos ficar quase 8 milhões aí livre de uma folha salarial no final do ano. Então tem como investir e montar um grande time para isso. Ô Leandro, como é que se monta um time para bater de igual para igual com equipes que estão estruturadas? O Melo está chegando para fazer uma reestruturação. O Corinthians está até ameaçado pelo rebaixamento. O Melo, de forma otimista, está pensando em fazer um Corinthians forte. Mas enfrentar um Palmeiras que tem um técnico longevo aí há 3 anos... Vai ficar? É uma questão. Uma questão para ser discutida. Mas enfim, tem uma base, tem uma estrutura. Né? O time muda muito pouco. Não vai estar no próximo jogo. Tá suspenso no próximo jogo. E o auxiliar também. Mas não faz diferença. Quem vai comandar o Palmeiras, Garrafa? Não precisa. O Veiga. Não vai jogar com o América, com todo respeito. O técnico e o auxiliar estão fora do Salazar, mas contra o América não. Esquece. Contra o América. Ô, Leandro, agora, o Flamengo tem o melhor elenco do país. E tem um treinador de ponta. O Melo vai ter um trabalho. Cara, eu acho o Palmeiras, viu? Melhor elenco, eu acho Palmeiras. Não é porque eu sou palmeirense, eu joguei, não, mas eu acho Palmeiras. O Melo vai ter trabalho. O Melo vai ter trabalho. O Melo vai ter trabalho para montar um elenco para bater de frente com esses dois aqui? Eu acho que sim. Eu acho que o que o Miller falou é muito verdade. Você tem que trazer jogadores com mentalidade campeã, cara. Porque o Corinthians, por si só, a camisa do Corinthians, igual ele falou, já bate de frente com qualquer clube, por si só. E aí quando você tem jogadores com mentalidade de campeão que querem vencer, que querem... realmente está no topo, isso aí fica muito mais fácil para você bater de frente com esses dois grandes clubes. Antes de passarmos no Atlético e Grêmio, tem o Abel, o chileno está dizendo que tem o Abel. Vamos mostrar como é que foi Botafogo e Santos, né? Porque a gente está falando do Botafogo aqui, Chile. Pode ser Botafogo e Santos. Botafogo fez o primeiro gol com 11 do primeiro tempo. Né? Danilo Barbosa aí, de cabeça, tá lá, ó.
Levantamento para dentro da área, 1-0 Botafogo. O goleiro brasileiro não sai mesmo do gol. Pelo sai, né, amor Miller? de... Nossa, Ó, bola viajada. Desde sempre, né? E aí que ficou acontece? dentro do gol e acabou fazendo de novo. Miller, Agora esse gol não tem cabimento. 45 do segundo tempo, o gol de empate. Acabou o Botafogo no campeonato, é como Salazar disse. Mas o time recuou. O time do Botafogo recuou. E aí a equipe do Marcelo, ele colocou jogadores velozes na frente. Chile, por favor. Então é uma equipe que joga com medo. É aquilo que o jogador falou. Emocional que a gente tá falando. falando. É isso aí, Né? entendeu? Então quando você não tem um jogador que tem a mentalidade de vencer, de ser campeão, ele se sente abatido. E isso que aconteceu com o Botafogo hoje. E a equipe do Santos foi superior nos minutos finais. Te preocupa esse emocional do Corinthians, Melo, em função de ter vindo dessa derrota de 5 e estar 3 pontos apenas da zona de rebaixamento, restando 3 jogos? O emocional te preocupa? É a maior preocupação? Você disse, obviamente. Eu acho que vai servir de exemplo, né? Eu acho que contra o Vasco, o que aconteceu contra o Bahia vai servir de exemplo. Eu não tenho dúvida que eles já estão mais tranquilo e eu acho que é o que eu falei, vai ser a decisão Vasco e estou muito confiante nisso, estou tranquilo. É importante essa confiança. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Sobe o hino aí, sobe o hino do campeão brasileiro. Pode subir, pô. Cara, você vai gorar o Eu Palmeiras. tô gorando, gente, a tabela, velho. Olha o Flamengo. Eu não sou palmeirense. Pra avisar, não sou palmeirense. Os caras estão falando que sou palmeirense, eu não sou, pô. Sou Londrina, velho. Mas você não é palmeirense, né? Porque quando você apresentou o Augusto Belo, você não falou, sobe o hino do Corinthians. Ele tá chegando. Não, tá chegando não. Era o momento. Ganhou as eleições, sobe o hino do Corinthians. Por que você não falou isso? É verdade, você tem razão. Pô, Você tem razão. Ô, diretor. Quebrou você. Diretor, antes do Abel, sobe o hino, o presidente eleito do Corinthians. Paulinho. Aê, pô. Presidente, Muito bem, Paulinho. Agora, né? Vou fazer a minha penitência a você, Paulinho. Me desculpe, Paulinho. Foi muito mal. Foi muito mal, Paulinho. Beleza. Tá certo, sobe esse hino aí. Torcida corintiana tá precisando desse hino. Mas põe o hino do campeão brasileiro aí, Chile. Põe o hino do campeão brasileiro. Não sou palmeirense. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Vai, Abel Ferreira falando. Antes dar os parabéns à equipa de Fortaleza, dar os parabéns ao seu treinador e dar os parabéns à sua direção. Do mesmo modo, dar aos meus jogadores. Acho que hoje ficou aqui bem evidente a atitude de campeão que esta equipa tem. É a forma como nós jogamos, a forma como nós ficamos sem menos um jogador, a forma como nós nunca desistimos, a forma como nós fazemos das tripas coração para continuar a depender de nós. Temos 3 finais, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores, agora com jogos em nossa casa. E é isto, futebol é mais que por isto, está tudo em aberto e vamos ter campeonato até ao fim, é muito bom. Hoje estamos aí na luta e é o que mais me orgulho, independentemente do que acontecer no fim, esta equipa tem atitude de campeão. Um campeonato muito disputado, a gente sabe o quanto vai ser difícil, o quanto vai ser decidido até a última rodada, o último jogo e a gente tem que se preparar bem para isso. A gente nunca imaginou, sendo sincero, acho que as equipes todas que estão lá na frente nunca imaginou que a gente chegar ao final faltando 4 rodadas e ia estar essa loucura que está o Campeonato Brasileiro, mas acho que o que ganha é a competição, é o campeonato, acho que está todo mundo aí na briga e a gente é líder nesse momento e vai fazer o que for preciso para que a gente possa aí continuar até o final. Bom, vai ser decidido até o fim, é o que disse o Everton. Vocês concordam com isso, olhando aqui, ó? Vixe, o São Paulo, então, se for até o fim? Atlético Mineiro, 60 pontos, 3 a menos que o Palmeiras, mas tem Flamengo, São Paulo e Bahia. O caminho do Atlético é um tanto quanto pesado, ou não, gente? Esquece. Pra título, esquece. A minha é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo polarizado, Miller? Palmeiras e Flamengo vão decidir na última rodada. Augusto? Infelizmente. Palmeiras e Flamengo? Ou, infelizmente, Palmeiras e Flamengo ou infelizmente Palmeiras, campeão? Infelizmente, Palmeiras e Flamengo disputando isso. O Corinthians teria que estar aí, mas a farra vai acabar a partir de 2024, pode ter certeza disso. Como é que é? A farra vai acabar? Vai. Atenção, sobe o hino do Corinthians! Sobe o hino do Corinthians! Vai acabar! Aprendeu bem! Obrigado, Paulinho! Isso! Aí, Paulo Sérgio! Quem seria eu sem o Paulo Sérgio aqui? Mas é importante o presidente falar isso, a torcida saber que em 24 o Corinthians virá forte, pô. Vem forte. A torcida não quer saber da piscina do clube, quer saber do time. É isso. Pô. Por isso que eu falo, E não o que vamos... é esse time forte do Corinthians para pegar esse Palmeiras e Flamengo e acabar a farra deles? Time com as nossas características, corintiano de verdadeiro. Quando eu digo que essa farra vai acabar, porque nós vamos investir pesado num grande time.
um time jovial, um time aguerrido, que tem as nossas características. E com qualidade, né, presidente? Com qualidade, Quais são as principalmente com esse posições, pensamento. Augusto? Você olha assim, Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Quais são as Está posições que o Corinthians precisando precisa de praticamente em reforço? todas as posições. Todas? Nós vamos repor um elenco praticamente com todas as posições, que é o que nós queremos. Jogadores pontuais, jogadores Você titulares. imagina quantos reforços? A gente calcula de 12 a 13 reforços. 12 a 13 reforços? Rafa, o presidente tá falando aqui, ó. Ano que vem, 12 a 13 reforços. É um novo time. Agora, Leandro, você que enfrentou o Corinthians sabe, independentemente do momento, quando o presidente vem com essa vontade, né? É a marca Corinthians. Independentemente do tempo de trabalho de Palmeiras e Flamengo, se vier um trabalho correto, dá para brigar de igual para igual com a força do Corinthians, Leandro? Sem dúvida. É como eu falei, o Corinthians por si só, pela camisa, já é um time que realmente concordo com ele. Tinha que estar brigando aí junto com Palmeiras e Flamengo, né? Sempre quando nós enfrentávamos Corinthians, tanto na nossa casa quanto lá na casa deles, eram jogos dificílimos, então... É jogo diferente Corinthians e Palmeiras? Sem dúvida, sem dúvida. Paulinho? Sem dúvida. É mesmo? Lá fora eu falo pro pessoal, cara, vocês não sabem o que é jogar um Palmeiras e Corinthians, vocês acham que é complicado, cara. Ô, Garrafa, ó, no Corinthians, Cássio e Renato Augusto são unanimidade. O resto você negocia. Veríssimo, hein? Veríssimo, Miller. Opa. Veríssimo tá bem. Aí você vai pontualizando. Eu vou só esses três também. O Renato Augusto e o Cássio, eles são indiscutíveis. Não pode discutir com ele. Até aproveitando, o que você pensa do Yuri Alberto, Augusto? Tem gente que já quer vender o Yuri Alberto. O que você pensa dele? Bom jogador. Eu acho que só da forma que foi contratado, que, na minha opinião, foi errado. Mas aí chegou agora, o que você pretende fazer agora ele faz parte do elenco, né? Ele tem dar um time pra ele, Salazar. O time é bom, ele vai render. Tem gente falando que você vai vender o Yuri Alberto. Não, que falam demais. Eu nunca falei Salazar, nada. o Eu Yuri vou falar a Alberto, partir sabe de que agora. precisa? De uma sombra. Lógico. Ele precisa de uma sombra. Sem sombra O Yuri não dá. Alberto precisa de uma sombra. Boa. E aí, irmão, você vai ver o jogador render. O que não vão faltar são ideias pro Augusto depois desse bate-papo com o nosso time. Como é que tá a nossa arquibancada virtual, Michele? Rafa, tá bombando num grau. Aliás, muito obrigada para todo mundo que tá assistindo a gente pelo YouTube, youtube.com/mesa redonda. Mais de 20 mil pessoas assistindo a gente, comentando, participando. E nossa arquibancada virtual aqui, ó, tem fotinho aqui. Vamos lá, Gustavo Mota, boa noite, Mesa Redonda. Ele pergunta aqui pro Augusto Melo se vai ter treinos abertos, né, pra imprensa, assim como tinha antes da pandemia. O Augusto que já falou. Arthur Taqueda, fala, Augusto, meu presida, gostaria de saber se você tem algum nome de impacto como um possível reforço do nosso Corinthians. Depois o presidente comenta. Hélio Soares, eu e a minha filhota na arena. Vai, Corinthians! Olha que lindinha ela. Valdinar Gouveia de Araújo, pergunte ao Augusto Melo quem será o diretor do departamento de futebol. Vai, Corinthians! Todo mundo querendo saber. A audiência rotativa do Mesa Redonda. Marcelo Queiroz, Michele, deseja uma excelente gestão para o Augusto. Então aqui, ó, você que está na nossa arquibancada assistindo a gente pelas redes sociais, põe sua foto lá, que quando eu estiver aqui, coloco na nossa arquibancada virtual. Já eu vou anunciar os outros 2 presentes para quem saiu aqui, tá, Garrafa? Beleza. O Melo já respondeu as questões que foram feitas aqui aos nossos telespectadores. Muita calma, ele não divulgou nenhum nome, mas falou que vai trabalhar Rubão, né? forte. Choque de gestão. Choque de gestão, né? Falei que por que não o Rubão? É um grande... Já passou por lá, tem uma experiência grande, é um grande corintiano, conhece de futebol, por que não? Claro. E também deixando bem claro, quando a gente fala em 12 jogadores, é para compor esse elenco que aí está. Sim. Hoje nós não temos um elenco para disputar 3, 4 torneios durante o ano. Então, quando nós falamos em 12 atletas, é justamente para compor esse elenco, para ter essa mescla para disputar. E agora que vamos estar na Copa do Brasil, uma felicidade para a gente também. E outra coisa, precisa colocar pessoas de confiança, não tem jeito. Você precisa ter alguém de confiança dentro da diretoria, aqueles caras que acompanharam você no começo de tudo, e nada mais justo do que isso. A gente tem que ter um Agora, homem os de jogadores confiança. também precisam ter entendimento que o presidente aqui não está falando que vai mandar todo mundo embora, ele precisa pôr jogadores. Precisa dar um susto nesses jogadores. Fausto Vera, esses jogadores precisam tomar um sustinho, tá muito fácil. Rojas, esses caras precisam tomar um sustinho. O Rojas não joga contra o Vasco, viu? De outros jogadores, Precisa explicar pro Rojas o que é o Corinthians. Nem viajou. Viu, Rubão? Dá uma passada Então, lá, Rubão. se você tem sombra, o cara não gosta de ficar no banco. Não gosta de ficar no banco. Dar uma palestra lá, Paulo Santo Terra. O próprio O Leandro Rojas falou. tá precisando, viu? O próprio Leandro falou que namorada. o Corinthians É o outro. O Corinthians é realmente algo diferente. Ó, hoje nós tivemos
o Botafogo na liderança, aí o Flamengo em determinado momento, primeiro o Palmeiras, depois o Flamengo e depois o Palmeiras. Vamos aos gols do Flamengo, 3, América 0, Flamengo como visitante, ó. Primeiro tempo... A Uberlândia, mas Rafa? Everton Cebolinha. Everton Cebolinha falar 1-0. Falei, hein, esse Flamengo do Tite, eu falei. Mas não dá, Salazar, pelos Aí. jogos do Palmeiras, Salazar. Rapaz. Aí o Cebolinha, vamos pro Flamengo segundo não toma tempo. mais gol e não perde mais, bicho. Pedro. Arrascaeta começa a jogar. Ele assistiu o jogo, né? Arrascaeta, ó. Tá aí, ó, o Pedro, ó. Dentro da área. O Gabigol, Gente, tá Gabigol tá perigoso sobrando esse lá, hein, Flamengo. Melo? Ó. Tá jogando, hein? Pode Aí, bobear, ó, Pedro 2-0. E no finalzinho do segundo tempo, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Tá aí 3-0 para o Flamengo. Mesmo número de pontos, mas o Flamengo não depende só dele. Põe aqui, Chile, pra gente olhar aqui. Pra pegar o Palmeiras, o Flamengo depende de um tropeço do Palmeiras. Depende. O primeiro critério de desempate é número de vitórias, eles estão empatados. Só que no saldo, o saldo do Palmeiras é 26 e o do Flamengo é 17. Então, ele depende de vai algum ter que ser tropeço. nos pontos Por mesmo. isso, Paulinho, que a gente... Não depende só dele, tem que ganhar todos. Você acha que o Palmeiras pode perder um, empatar outro? Pode. Se empatar, o Flamengo tem que ganhar os jogos dele e pronto, Você tá acabou. descartando o Flamengo, Garrafa. Eu tô descartando. Parece que é o Palmeiras 15 é de campeão. janeiro. Você não tá vendo aqui? Toda hora, sobe hino, abaixa hino, sobe respeito ao 15. Ô, Leandro, eu não tô maluco, é só olhar a sequência aqui, gente. Vocês estão querendo inventar uma situação. Mas o próprio Leandro falou que não vai ser campeão ainda, tem que ter calma. Não, que isso. Não, Palmeiras, pra mim, vai lá, dá uma olhada. ó. pra mim é um pepino em casa, porque minha esposa é flamenguista, é chato pra caramba. Rapaz, olha lá. Então, mais Palmeiras campeão pra mim. Vamos ouvir o técnico Tite, então, que vocês estão, né? Estão achando que o Flamengo vai ser campeão. Quer apostar? Não. Ih, cara. Faz uma aposta, sim. Um jantar no Melhor Leles. não. Jantar no Leles. Melhor não. Que bom que você não foi, eu também não ia. Só fiz só pra dar aquela emoção. Eu troquei, trocou com 4-0. Aquela pressãozinha. Vamos ouvir o técnico Tite aí? Aliás, Miller, se o Tite chegasse um pouquinho antes, a vida do São Paulo poderia ter sido com complicado, certeza. né? Podia ou não, Miller? Com certeza. Vamos lá, na tela, o técnico do Flamengo. Eu não sei da pontuação. Sinceramente, eu não sei. E vou te dizer, não quero nem porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho. E eu sei que o meu sentimento era assim. Claro que eu vou estar torcendo contra os que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tenho que isolar e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. A responsabilidade a gente tem, ela é inerente da atividade. Ela é da visibilidade que o atleta tem, que nós temos, ela é inerente da grandeza do clube, isso é inerente. Resultado só gera confiança se ele vem antes de desempenho. Se não vier desempenho, vai para casa, tu olha, mas não te dá uma solidez, não te dá um verdadeiro... Nós vencemos porque nós jogamos bem, porque nós somos superiores. Em grande parte do jogo, vai ter momentos, eu volto a dizer que nesses pequenos jogos que tem dentro do grande jogo, o adversário também vai ter supremacia. Acelerou, por exemplo, o América nos 10 primeiros minutos, bastante. E aí o contexto todo nos trouxe. Então, confiança ela gera com desempenho, senão é ilusão. Duvido que o Tite não olhe a pontuação. Eu duvido. Ô, Melo, semana passada, expectativa, Paulinho, de quem ia ser o presidente do Corinthians, quem ia ganhar o Campeonato Brasileiro, rodada FIFA, o que fez a maravilhosa produção. Nós fizemos um debate muito bom, o PVC estava por aqui, muito conteúdo, viu, Leandro? Tinha. Mas a gente foi pelo lado místico. Uma das perguntas feitas ao misticismo foi ao gato Milu. Quem é gato Milu? É um gato que tá fazendo que nem o Paul na Copa do Mundo, aquele polvo Paul, que ele todas. ele acertava todas, tal. O gato tava acertando tudo. Aí tiraram um sarro do gato, que a gente colocou o gato aqui pra saber quem ia ser o presidente do Corinthians. É verdade. Põe o gato Milu na tela, vamos ver o que o gato falou a semana passada. O gato falou, vamos lá, põe lá.
detonaram o gato, que a nossa produção arrumou, e o gato tinha razão. Até o gato sabia, o Augusto. A gente só não faz chover aqui, viu, Augusto? Mas pelo menos até o gato foi, né? Bom, né? Oh, maravilhoso, adoro esse gato. É bom, hein? Esse gato aí, precisamos conversar mais com esse gato, viu, produção? Quem ganhou o Brasileirão? Palmeiras? Hã? Falou? Palmeiras, acho que ele vai errar, ele meteu um Bragantino. Não fala, Michel. Já falou? Esse gato, ele já Acabou quebrou. com a reputação do Já gato. acabamos com a reputação do gato, Michel. Ele só entende de eleições. Ele só entende de eleições. Bom, sobe o hino do Corinthians. Corinthians campeão paulista feminino. Aí, Paulinho. Sobe o hino do Corinthians, Paulinho. Augusto, ele aprendeu bem agora, né? Corinthians pela Agora quarta vez, campeão parabéns aos paulista meninos. feminino. Coloca aí as brabas na tela, Chile. Tô segurando. Melo, só dá sequência a esse trabalho aí, né? Com certeza, estruturar mais ainda, dar mais condições ainda. Se hoje está perfeito, vamos melhorar mais ainda com uma estrutura só para elas. É o que eu falei, a hora que aí nós tirarmos a base masculina do nosso Parque São Jorge, vamos estruturar somente para elas com equipamentos, um gramado melhor, deixar a fazendinha para elas treinarem e jogar mais na nossa arena. Olha aí que alegria. Praticamente lotando a nossa arena em todos os jogos. Cobrando ingresso, né? Cobrando ingresso. Hoje eu estive lá também, foi uma maravilha. Muito Fui lá bonito. prestigiar. Mais de 40 mil Tá torcedores. nos dando Que legal, muita que alegria. legal. Que assim seja o Corinthians. Aliás, a torcida corintiana, hoje numa correria com esse título, por falar em correria, momento velocidade no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Na tela. Olá, amigos do Mesa Redonda. Hoje, no Momento Velocidade, vamos falar de rally. A competição da Mitsubishi Cup chegou ao final na temporada 2023 com uma disputa bem acirrada lá no Autódromo Velocitar, nos arredores ali, em um circuito muito bonito de estradas de terra e, olha, consagrando os principais campeões do ano. Vamos conferir. Na Outlander Sport R, Felipe Miranda e Cadu Sachs foram os campeões. Já na Outlander Sport R Pro, o título foi de Cristiano Rocha e Minae Minayuchi. Na L200 Triton Sport R, Glauber Barreto e Tonton conquistaram o título. Paulo César e Anderson Bertolini foram os campeões da L200 Triton Sport R Pro. Shimura e Shimurinha levaram a melhor na L200 Triton ER. Já na L200 Triton ER Pro, Fabrício Duarte e Elaine Machado foram os campeões. E Ricardinho Feltri e Ivo Maier levaram os títulos na L200 Triton Sport RS e também na Pro. Muito legal falar da Mitsubishi Cup, que inclusive revela grandes campeões para competições como o Rally dos Sertões e até mesmo o Rally Dakar. E é isso, o Momento Velocidade fica por aqui, mas terça-feira temos novo encontro dentro do Gazeta Esportiva. Até lá! Combinado, Rodrigo, estamos muito felizes hoje. Zé Diniz aqui no estúdio, ele, o Balu. Beijão, Zé, força tricolor. Mas passou rápido demais, hein, Michele? Presentes para o nosso público. Então vamos lá, os dois presentes que estão faltando. A bola da Topper, da loja Gold Placa de Santo André, camisa da Rádio Gazeta FM e o livro Do Nascimento ao Sucesso do nosso convidado Leandro Pereira vai para o Carlos Eduardo Gomes. Carlos, tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta, a produção vai entrar em contato. E o par de ingressos para a Festa do Branco que o Maurício Novato mandou para a gente, que vai ser lá no Salão Nobre do Parque São Jorge, dia 9 de dezembro. Já anota aí para essa festa boa. E também esse boné que o Rodrigo França mandou para a gente, da Senna Shop, do Ayrton Senna, vai para o William de Jesus Monteiro. Uma semaninha para pegar o seu presente aqui. E na sequência, Garrafa, depois do Mesa Redonda, às 23 horas, Ravstani Live Show, hoje com o convidado, o jornalista Paulo Matias, que é apresentador do Morning Show da Jovem Pan News. Legal, legal, Michele. Leandro, muito obrigado pela presença. Um prazer, sorte para você, que você possa escolher o melhor na próxima temporada e que seja aqui do lado da gente. Obrigado. Agradeço a todos aí mais uma vez. Parabéns ao presidente também. E com certeza, uma próxima vez aí a gente vai debater um pouquinho mais e eu fico feliz pelo convite. Obrigado. Legal. Augusto, sucesso para você. Obrigado pela sua presença. Tem 30 segundos, considerações finais para falar com o torcedor corintiano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com essas feras aqui. Leandro, foi um prazer. O que eu tenho é só agradecer ao torcedor, agradecer por todo esse apoio, que isso nos ajudou muito na reta final, e dizer para ele que a nossa gestão será pautada para o torcedor. Por isso que a nossa fala é: vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Obrigado. Legal, obrigado. Michele, muito obrigado. Obrigada, Miller, até amanhã. Tem Gazeta Esportiva amanhã, né, Michele? Às 6 da tarde, Salazar.
Tô de folga amanhã. Valeu, folga amanhã. Paulinho, Um abraço pro Chico, corintiano de Atibaia. Um abraço, sobe Chico. o hino do Corinthians aí, diretor. Agora vai. Tchau, gente. Amanhã Gazeta Esportiva. Tchau. Terminei bem, tá bem?